Estamos ao vivo. Estamos aí, galera. Bem-vindos a mais uma etapa do nosso podcast Vem na Roda. Hoje com um convidado que tem uma bagagem fenomenal para falar para a gente. Só que, antes de eu passar a palavra para o Mauro, para ele ter o prazer de apresentar essa pessoa, que a conversa que a gente já teve aqui antes de começar o programa já foi sensacional. Tenho certeza que vocês vão adorar. Mas eu preciso passar algumas informações. Primeiro, que o nosso podcast está ao vivo, nós temos um chat e a gente gostaria da participação de vocês, mas para participar do chat tem que estar inscrito no canal. Nada demais, fez a inscrição, 1 minuto depois já está liberado para falar no chat e beleza, pode fazer pergunta, pode participar, fazer comentários, não tem problema. Sempre que eu achar uma possibilidade aqui, eu interrompo e eu trago a pergunta de vocês para o convidado, ou para o Mauro, ou para mim, tanto faz. Boa noite, Edinho, boa noite, Léo. E galera, lembrando que nós estamos com o Superchat ativo, então se você acha que a nossa missão de estar incentivando as pessoas para uma vida mais saudável, trazendo o pessoal para o esporte, se vocês acham que isso tem sentido, que isso é bacana, vocês podem fazer uma doação pelo Superchat, tem um íconezinho de cifrão embaixo do chat, você pode doar a partir de R$1, então não é questão do valor, da quantidade, mas sim da atitude. Se puder ajudar, seria muito bom, porque a gente faz isso por amor. Tudo que a gente traz de equipamento, de despesa, sai tudo do nosso bolso, então seria de bom grado. Lembrando também que o nosso podcast ele vai ficar disponível depois, ele está ao vivo pelo YouTube, mas depois ele fica disponível no Spotify e no Apple Podcasts também. Quem às vezes não pode assistir ao vivo, mas quer assistir às vezes dirigindo e tal, né? Não dá para ver o vídeo dirigindo o carro, mas você pode ouvir o nosso podcast e eu espero que vocês gostem. E é isso que eu tinha para falar. Então tá bom, vamos lá, né, Mineiro? Boa noite, cara. Hoje um grande prazer estar aqui com um grande parceiro. Posso dizer que essa pessoa que está aqui foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar aqui para poder conversar com a gente. O assunto é bem interessante, a gente vai falar hoje aqui sobre cicloviagem, cicloturismo, né? Mas muito focado também nas aventuras do nosso amigo Marcelo Mochileiro, o Marcelo Medeiros, né? Ele está aqui com a gente. Marcelo, um grande prazer estar com você aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem grandes histórias aqui para a gente poder contar, para poder incentivar, suprir um pouco essa curiosidade das pessoas em relação ao caminho da fé e ao caminho de Santiago de Compostela, que a gente vai abordar aqui hoje. Bem-vindo, se apresente aí para a gente. Bom, obrigado, Mauro, obrigado, Mineiro. É muito interessante essa ideia de mostrar tantas possibilidades que o ciclismo oferece e também valorizando gente da terra, né? Porque não só aqui em Teresópolis, mas em qualquer lugar que a gente vá, muita gente tem mania de valorizar os grandes, o pessoal de fora, sendo que na nossa cidade mesmo tem muita gente se destacando em diversas áreas. Então, quando a gente vê uma oportunidade de valorizar a prata da casa de Teresópolis, é sempre louvável. E falar desses temas, para mim, é um prazer enorme, assim, porque vocês vão ver no decorrer da entrevista, mudou a minha vida, assim, mudou o caminho da minha vida com esses caminhos. Então, de repente, despertar nas pessoas, né? Às vezes a pessoa não tem ideia de como isso pode mudar, como isso pode dar uma outra rota, uma outra oportunidade. Então, atente-se aos detalhes, aos chamados. Às vezes eles estão lá e a gente não percebe. Então, espero que sirva de gatilho também, assim como você viu para mim. Assim, é bacana você ter tocado esse aspecto da prata da casa, que isso é uma coisa que eu e o Mauro a gente sempre falou. A gente vê aí programas que querem trazer pessoas conhecidas e um troço mais global, e a gente falou assim, cara, vamos fazer uma coisa mais regional, a gente poder trazer o pessoal de Teresópolis, abrir um espaço pra gente, para os nossos amigos, porque a gente tem muita experiência para contar, muita história bacana para contar, né? Às vezes a gente não tem 1 milhão de seguidores, mas a gente tem uma bagagem fenomenal. Então é um dos nossos objetivos. E fala pra gente como que a bike surgiu na sua vida, como que começou a sua história com a bicicleta. Então, isso mesmo, Marcelo, isso que a gente queria aproveitar, né? Você vem do montanhismo, né? Inclusive acho que o Marcelo Mochileiro acho que tem essa origem, né? Então a gente queria saber, cara, da onde que tá vindo a bike, como é que ela surgiu na tua vida.
Fala um pouquinho disso pra gente poder criar um gatilho e a gente começar aí a falar um pouquinho dos demais assuntos. Justamente esse nomenclatura que eu venho utilizando, mochileiro, por conta do montanhismo, trabalho no Jornal Diário de Teresópolis, Diário TV, o trabalho no SET, então são muitos anos de montanha. Porém, a bicicleta vem para mim muito antes da montanha, mas muito antes. Remeto à infância, né? Primeiro aquela... Quem vai esquecer da primeira vez que você conseguiu pedalar sem rodinha? Então, para mim, lá no bairro de São Pedro, lá atrás, foi sensacional. E depois, outros 2 momentos da minha vida, a bike marcou de forma muito significativa. Primeiro, que foi minha primeira grande conquista, né? Quando eu comecei a trabalhar fora, foi de empacotador no Max Box, um supermercado que nem existe mais. A primeira coisa que eu fiz com o meu salário foi comprar uma bicicleta de 18 marchas, que estava começando a virar moda lá em meados dos anos 90, né, aqui no Brasil. E eu comprei minha bicicleta, parecia que eu tinha comprado uma Ferrari. Assim, nunca esqueci o dia que eu cheguei em casa, minha mãe me buscou na loja, e ela estava em cima da minha cama, assim, novinha, zerada, uma bicicleta roxa, uma marca que nem existe mais, a Harp. Então foi minha primeira grande conquista. E com essa mesma bicicleta, que foi minha primeira grande conquista pessoal, eu fiz minha primeira grande aventura. 15 anos de idade, escondido da minha mãe, peguei a bicicleta, fui com os colegas de trabalho lá no Imbiú, lá em Sebastiana. Hoje, pra gente que pedala, é pertinho, tranquilo. Mas para um menino de 15 anos que mal tinha saído do centro da cidade, pegar a bicicleta e pedalar até Imbiú, e detalhe, ainda passei uma curiosidade, que eu fui escondido da minha mãe, com colegas de trabalho, e quando eu cheguei lá no Imbiú, estavam 4 ou 5 tios meus com primos meus pedalando. E eu tentei correr deles, para eles não me... Vou contar para minha mãe que eu tô lá. Tentei fugir, não consegui, e depois eu falei, mãe... Aí eu contei para eles que eu estava escondido, e eles falaram para minha mãe, não... Vamos falar com ela que você foi com a gente. Então a gente pode dizer que na realidade a bicicleta é que começou trazendo para você todo esse espírito aventureiro, né? Depois é que você começou com a questão da questão do montanhismo. Aí a minha primeira aventura foi de bicicleta, porém alguns anos depois eu descobri o montanhismo, me encantei com trilha, com escalada, comecei a escalar, fui presidente do clube de montanhismo aqui da cidade, o SET, acabei deixando a bicicleta de lado. Encostei a bicicleta. Mas e aí, Marcelo? Você deixou a bicicleta de lado e seguiu para o montanhismo. Como é que foi o retorno, né? Como é que se deu essa questão de você querer voltar para a bicicleta e aí buscar o que você hoje está fazendo com, né? A gente vê que tem um prazer muito grande em fazer isso, que são as cicloviagens. Como é que isso aconteceu? Isso foi o terceiro ato da bicicleta e talvez o mais importante de todos. Porque mais importante do que nascer, talvez, seja renascer, se dá a oportunidade de renascer. Que bacana, então, cara. Eu deixei a bicicleta de lado, fui fazer montanhismo, pedalava uma vez por ano, talvez menos, a bicicleta ficou anos jogada lá em casa. Em 2015, 2016, mais ou menos, eu comecei a ter um quadro depressivo. Esses momentos que a gente passa da vida meio para baixo, e essa depressão acabou me afastando do montanhismo, porque eu não queria socializar, não tinha clima para ir para grupo, ficar conversando, rindo, e depois tinha sempre o último grampo, né? Acaba a escalada, acaba a trilha, você vai lá para tomar uma cerveja, jogar fora, eu não tinha mais clima. Então eu acabei ficando em casa, deixei de fazer o que eu mais gostava. E isso é depressão, né? Quando você deixa de fazer o que você mais gosta, é porque tem alguma coisa errada. Muito errado. Eu não tinha vontade de fazer trilha, de escalar nada. E nisso, um dia eu olhei para minha bicicletinha lá, falei, quando eu tinha um pouco mais de vontade, eu falei, quer saber, eu vou pedalar. E comecei a pegar, eu tinha uma Caloi alumínio lá antiga, toda cacarecada, pegava ela e ia em Santa Rita, ia em Canoas, começou a me dar uma vontade de ir pedalar. Começou a criar uma conexão, né? Com a bike. E eu vi que eu podia ir sozinho, não precisava socializar com ninguém. E se eu desse vontade de voltar no meio do caminho, eu voltava. Então eu comecei a retomar minha liberdade com a bicicleta. Já me ajudou bastante, assim, me ajudou a abrir uma outra ideia para a vida naquele momento. Isso em 2015, 2016, e foi indo aos poucos, mas ainda assim eu ainda não estava 100% ainda. Aí resolvi ir uma psicóloga. Aí nisso eu já tinha comprado uma bicicleta Aro 29 para tentar aumentar minhas distâncias. Quando eu fui na psicóloga, conversa vai, conversa vem, resumindo, ela me falou uma frase, eu nunca mais voltei lá. A frase que ela me falou, a pergunta que ela me fez foi o gatilho para chegar aqui hoje. Ela me perguntou, o que você tem vontade de fazer e você nunca fez? Saí do consultório dela, peguei minha bicicletinha. Mas você respondeu para ela naquele momento? Não. Ela te fez a pergunta. Ela me fez a pergunta e eu fiquei com ela na cabeça. Peguei minha bicicletinha, estava trancada, tinha uma outra bicicleta que eu usava para trabalhar. Destranquei ela do poste
e fui pedalando para o trabalho, veio um gatilho imediatamente, viajar de bicicleta. Desde moleque, aí me lembrou minha primeira aventura, meu ato de liberdade lá atrás, e eu já tinha ouvido algumas pessoas, lido de algumas histórias de gente aqui da cidade mesmo que havia feito viagem de bicicleta. Eu sempre achei aquilo sensacional, eu nunca tinha tido coragem. E quando eu saí de lá, eu falei, cara, viajar de bicicleta, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer. E botei na minha cabeça e nunca mais precisei voltar lá, que a partir do momento que eu tomei a decisão do que eu tinha que ia me ajudar, o caminho era viajar de bicicleta, eu comecei a pesquisar, aprofundar, como é que viaja de bicicleta, o que leva, para onde eu posso ir. Aí começaram a surgir as ideias. E aí, como é que surgiu, então, o Marcelo, a questão do caminho de Santiago de Compostela? Porque, cara, a gente está no Brasil. Para a gente poder fazer o caminho de Santiago de Compostela, a logística é muito complicada. E a gente sabe que as dificuldades são grandes. Né? Como você falou aí, que o seu primeiro emprego foi empacotador do Max Box. Né? Eu conheço o Max Box, é da minha geração, não deve ser a geração do meu amigo mineiro, mas é da minha geração, porque eu sou um pouco mais velho que vocês. Então eu sei o que é isso que você tá falando. Quer dizer, você lutou. E não é fácil a gente sair daqui do interior para ir para o caminho de Santiago de Compostela. Como é que isso surgiu como é que isso veio na tua mente e você conseguiu viabilizar isso? Bom, primeiro, quando eu decidi que eu vou viajar de bicicleta, aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Curitiba, eu tinha maior curiosidade de Curitiba, capital do Paraná, tão bonito, mas desisti porque quando eu lembrei que tinha que passar no arco metropolitano, atravessar São Paulo, eu falei, cara, não vou fazer isso. Aí pensei, vou fazer Minas. Aí pesquisei São Tomé das Letras. Dá para eu sair da porta de casa, vou pedalando, dava 450 quilômetros, eu tenho uma tia, minha tia Neuza, que mora em Juiz de Fora. Falei, passo na casa dela, durmo uma noite na casa da minha tia. Fila boia, economizo uma dormida e vou embora para São Tomé. Fui de carro até São Tomé das Letras para ver, era tão inseguro, né, com essa questão de cicloviajar, botar a bicicleta na estrada. Fui até o São Tomé de carro, até bem perto lá, vi as estradas, falei, beleza, eu vou para São Tomé. Só que nisso eu comecei a pesquisar cicloviagem. Achei um vídeo primeiro da Patagônia, dois aventureiros brasileiros lá de São Paulo, cicloturista, que já fizeram muitas aventuras aí Brasil. Achei legal, Patagônia, pô, bonito e tal. E de repente eu caí num vídeo de uma menina chamada Cacá Estrino, uma menina da minha idade, né, na fase dos 40 anos, que havia feito o caminho de Santiago sozinha, de bicicleta, e eram vídeos orgânicos, assim, passavam vida, passavam liberdade, passava aquilo tudo que eu procurava, e ela almejava, assim, ela demonstrava estar na mesma situação que eu. Só que o caminho de Santiago, como o Mauro lembrou, ainda estava muito longe por alguns motivos. Primeiro, a minha inexperiência até aquele momento e a questão financeira, né? Porque não é barato. Eu não tinha nem dinheiro para viajar quando eu decidi que ia fazer o caminho de Santiago. Eu não tinha nem passaporte. Eu já havia feito alguma coisa na América do Sul, eu fiz Bolívia, Peru, fiz de mochilão e uma coisa na Argentina, só de mochilão. Mas nunca tinha ido para lá, não tinha nem passaporte. Aí decidi, eu falei, não, cara, eu vou fazer o caminho de Santiago, nem que eu tenho que vender meu carro, depois carro a gente compra de novo, parcela. E no meio do caminho apareceu um trabalho extra, fora do meu trabalho normal, que me garantiu o recurso para o caminho de Santiago. Assim, foi coisa assim de 1 mês e meio, 2 meses depois que eu decidi fazer o caminho de Santiago, saiu esse trabalho, que é um trabalho fotográfico. E na época, meu irmão hoje trabalha comigo, ele passou um tempo fora, mas trabalha comigo. Na hora que o telefone tocou, a pessoa da empresa falou, a gente quer o serviço, vai pagar tanto, desliga o telefone e falei pro meu irmão, vou pro caminho de Santiago. Ele, oi? Eu falei, vou fazer o caminho de Santiago. Entrou aquele plano que você tinha estava começando a se materializar e você estava começando, e você viu realmente a possibilidade de fazer. De fazer. A parte pra gente que ganha em real e precisa gastar em euro é mais difícil, né? Do dinheiro, principalmente para a realidade da grande maioria. Tem uma pessoa ou outra, logicamente, que vai ter uma facilidade, mas para mim a realidade estava muito longe. Então, quando entrou esse dinheiro, o recurso, eu falei, cara, vou fazer o caminho. Aí entraram outras partes dessa história, que talvez para algumas pessoas juntar o dinheiro, ter o dinheiro vai ser fácil, mas aí entra a questão que você falou, da logística. Como organizar isso? Como ir para Europa, ficar lá 20 e poucos dias, foram total 23 dias de viagem, de pedal foram 15, mas 23 dias de viagem. E como organizar isso? Como levar a bicicleta? Como fazer? Então, o que eu preciso levar? Então, nesses meses aí que antecederam o caminho de Santiago, até chegar a viagem, minha cabeça já virou outra coisa, aquela questão da iluminação. Aí você para de pensar nos problemas e vamos arrumar o jeito de viajar. Todo aquele processo que você estava tendo de depressivo, tua vida virou completamente, você conseguiu sair daquele cenário
e começou a vislumbrar uma possibilidade de realmente as Trouxe coisas... um foco, né? Um objetivo ali imediato, né? Você coloca ali, então, é a logística e o treinamento. Então, como eu pedalava de vez em quando, eu pedalava 3 vezes durante a semana, rapidinho de manhã antes de trabalhar, e no fim de semana era longão. 3 vezes no meio de semana, longão. Fiquei meses treinando para chegar lá, inclusive eu estava 8 quilos mais magro do que eu estou hoje. Fiquei fininho na época do Caminho de Santiago, porque eu me dediquei a treinar para ir. Marcelo, você falou no treinamento, né? O Caminho de Santiago de Compostela, a gente sabe que tem alguns, vamos dizer assim, algumas rotas, alguns ramais, né? Tem o ramal de Portugal, o ramal de Espanha e o ramal de França, né? Qual que você optou em fazer? Eu decidi fazer o caminho francês, porque o Caminho de Santiago ele surgiu lá atrás como uma rota religiosa de devoção ao apóstolo Tiago Maior, e essas rotas iniciais religiosas que permitiram a criação desses acessos. Então o primeiro foi chamado Caminho Primitivo, que tem aproximadamente 100 e poucos quilômetros até Santiago, e depois, mas o Caminho Francês, que é um caminho que começa no sul da França, em Saint-Jean-Pied-de-Port, e vai até Santiago, na Espanha, até lá na Galícia, acabou sendo mais frequentado, porque começou a vir muita gente da França, e praticamente todas as rotas que vêm da França, de quem vem da Itália e afins, vai acabar caindo nessa rota do Caminho Francês. Então acabou sendo a mais massificada. Inclusive é Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1992, o Caminho Francês. São mais de 10 caminhos. Quer dizer, apesar de não ser o primitivo, é o mais tradicional. Apesar de não ser o principal, é o mais tradicional. Então, quando eu decidi, eu falei, cara, eu quero fazer o mais tradicional, o que é lá reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, decidi fazer o Caminho Francês. Saint-Jean-Pied-de-Port, sul da França. Sul da França, isso que eu ia te perguntar. Isso sem falar francês. Como é que você é? Hoje em dia tem o Google Tradutor, né? Você chega na traduz, mostra lá o celular e se vira. E inglês lá não adianta muito não, né? E curiosamente nem espanhol, apesar de ficar bem perto da fronteira da Espanha, você tenta falar no portunhol, no espanhol, é francês mesmo. E qual a quilometragem dessa rota, desse ramal? O Caminho Francês, aproximadamente 800 quilômetros. Tem gente que arredonda para baixo, 800, mas na minha marcação lá do meu odômetro, ela marcou 830. É muito. Sul da França até Santiago de Compostela. Só que eu ainda fui um pouquinho além. Eu fiz de Saint-Jean-Pied-de-Port, no sul da França, até Santiago de Compostela, 830 quilômetros. Depois eu fui até Finisterra, que passa depois de Santiago de Compostela, e tem uma ligação com um caminho que se chama Finisterra, porque era conhecido na época da Idade Média como fim da Terra, fim do mundo. Porque você chega num ponto, num farol, que você olha e você só vê o mar, o Atlântico Norte. Não se vê mais nada. Então, para eles, na Idade Média, né? É o fim da Terra, é o fim do mundo, Finisterra. E Finisterra tem uma ligação com o caminho, um dos símbolos do Caminho de Santiago é a Concha de Vieira, e conta uma das histórias aí da Concha de Vieira, que lá atrás, antes, que o caminho hoje a gente pode falar depois sobre credencial, como carimbar, etc., mas hoje você tem como comprovar que você fez o Caminho de Santiago. Lá atrás, as pessoas faziam o caminho até Santiago e depois caminhavam mais 4 dias até Finisterra para pegar uma concha do mar e quando voltar para casa está aqui, ó, eu estive realmente lá na região de Santiago. E também Santiago era pescador, né? Em relação à dificuldade, o Marcelo, de altimetria, de percurso, como é que... Fala um pouquinho pra gente desse aspecto. O caminho de Santiago, a primeira etapa, eu dividi o caminho até Santiago de Compostela em 14 etapas. Poderia ter feito em 13, mas a gente vai ver no decorrer aqui que cicloviagem não é correr, cicloviagem é desfrutar o caminho, então poderia ter feito em 13, fiz em 14 e dividi em 14 etapas até Santiago, mais uma até Finisterra, 15 etapas. A primeira etapa, você já começa com uma grande dificuldade de cara, Mauro, porque é atravessar os Pirineus. Você começa lá em Saint-Jean-Pied-de-Port, no sul da França, aí tem que subir uma cadeia de montanhas, são 28 quilômetros e... Pirineus, né, cara? Pirineus, e aproximadamente 1.500 de altimetria, em 28 quilômetros, no primeiro dia. Então você chega... ainda não tá naquele clima meio ansioso, você já encara 28 quilômetros com 1.500 de altimetria. E depois, no decorrer do caminho, há mais 2 pontos com um pouco mais de inclinação. O principal deles é o Cebreiro, que é a última grande montanha do Caminho de Santiago, também tem uma altimetria alta, e a Cruz de Ferro, também tem uma altimetria um pouquinho mais alta. Mas no decorrer do caminho, de modo geral,
com exceção dos últimos 3 dias assim do final, que tem muito sobe e desce. É um sobe bosque, desce bosque, sobe Então, desce. a parte intermediária ela é mais É plana. mais tranquilo. Tanto que no meio do caminho de Santiago tem uma parte chamada Meseta Central, que é a planície da Espanha. São aproximadamente 200 quilômetros, quase tudo plano assim. Tanto que eu dividi minhas etapas assim de acordo com interesses históricos, culturais, o que eu queria ver, o que eu queria viver. Na Meseta Central, tanto que o primeiro dia, só pontuando essa questão, eu só fiz os 28 quilômetros. Por quê? Quando você atravessa da França para a Espanha, você chega em um lugar chamado Roncesvalles. Roncesvalles tem um albergue ligado a uma capela católica lá, que ele tem 800 anos de história. É espetacular, Roncesvalles. Eu queria dormir em Roncesvalles de qualquer jeito. Então, Não tem como não apreciar um... não tem como. Eu falei, eu quero dormir em Roncesvalles. Tem muitas histórias em Roncesvalles. Inclusive tem um filme, recomendo para quem quiser saber mais sobre o Caminho de Santiago, que chama The Way, que é espetacular, The Way. E ele tem uma cena que passa, é o caminho feito a pé, mas é uma história só para despertar a curiosidade das pessoas. Resumindo, é um pai rico que nunca ligou para o filho, e o filho é um aventureiro, resolve largar o doutorado dele para viver o mundo, e quando ele vai fazer o Caminho de Santiago de Compostela, ele morre nos Pirineus. Cai uma descarga elétrica, ele morre, o pai vai na França buscar o corpo dele, e que nunca tinha feito atividade física nenhuma, ele resolve cremar o corpo do filho e fazer o Caminho de Santiago com as cinzas do filho espalhando o caminho. O filme é sensacional, espetacular. E tem uma cena muito marcante em Roncesvalles. Então eu queria ficar em Roncesvalles. Então no primeiro dia eu só pedalei 28 quilômetros, porque eu queria dormir lá de qualquer jeito. Só se não tivesse como dormir. E te interromper um pouquinho. Você falou que é 800 e poucos quilômetros, né? Essa rota, esse ramal que é feito, ele é feito tanto de bike como o pessoal que faz a pé também, faz esses 800 e poucos. A grande maioria das pessoas, aliás, 90% das pessoas faz a pé. Inclusive, eu já me prometi, quando eu fizer 50... Eu me dei de presente de 40 anos, além dessa história toda. Quando eu fizer 50 anos, eu quero fazer o caminho a pé. Você fez como bicigrino, né? Como bicigrino. Você agora vai fazer como peregrino. Peregrino lá quando eu fizer os 50. E nessa divisão de etapas aí, de altimetria, a Meseta Central, como eu havia pesquisado, que esses aproximadamente 200 quilômetros do meio do Caminho de Santiago, eles são muito parecidos. É tudo muito plano, tudo muito desértico, você passa tipo 10 quilômetros, um povoado, deserto, estrada, deserto, povoado. Como eu tinha, nas minhas pesquisas, visto que era tudo muito parecido, eu falei, cara, quando chegar na Meseta eu vou ampliar. Então no trecho da Meseta eu fiz 120 quilômetros. Nesse dia, se deu uma esticada maior, não é tão fácil, a altimetria é baixíssima, foram 120 quilômetros e 700 de altimetria, diluídos nesses 120, porém, entra em cena aí o peso, né, que você está carregando bagagem, e a questão do sol. Quando você está num deserto, não tem árvore, não tem proteção, então foram 120 quilômetros o dia todo com sol no lombo. Então quando eu cheguei numa cidade chamada León. Cheguei em León, assim, quando eu jantei, achei lugar para dormir, jantei, eu caí na cama, eu dormi com o celular no peito, assim. Acordei 4 horas da manhã, com o celular, assim, que eu estava falando com o pessoal de casa, eu capotei por causa do sol, assim, tinha um desgaste muito grande. Uhum. Aliás, antes que eu esqueça, só dar uma pontuada nessa questão de León. Quando eu fiz esse trecho de 120 km, o sol vai desgastando. A gente que pedala sabe como o sol desgasta muito a pessoa. Então, se fosse um dia nublado, chuvoso, eu teria feito os 120 tranquilo. Faltando aproximadamente 10 km para chegar em León, eu consegui errar o caminho. Justamente de repente, em razão da desidratação. Eu estava já meio cansado de sol, aí de repente o caminho ele pega uma descidinha, e essa descidinha ele joga para uma rodovia grande. E o caminho ele vai pro meio do matinho assim, entra lá no outro povoado. E eu fui embora, quando eu olhei, eu estava numa grande rodovia. Eu já tinha ouvido falar que algumas estradas da Espanha não se pode pedalar. Eu já estava lá no meio da rodovia, eu olhei a placa, León, 10 km. Falei, cara, uma estradinha dessa, asfalto liso, León, 10 km é logo ali, cara, vou meter o pé por aqui. De repente começou um monte de carro a piscar farol para mim. Falei, não é porque eu sou bicigrino, que estou cheio de bandeira do Brasil pendurada, é porque não pode pedalar lá. Aí você teve que voltar. Pior do que isso. Fui pedalando, aí faltando uns 5 km para León, viatura da polícia da Espanha. Da polícia de Castilho e León. Escutei lá a sirene, parou, veio lá falando que não podia pedalar, daí eu argumentei que eu era bicigrino, que eu não conhecia e tal. Eles foram me escoltando, meio que me empurrando pelo acostamento uns 3 km. Vieram atrás de mim, me empurrando, até achar uma saída para eu voltar para o caminho original.
E ainda assim eles seguiram pela estrada e deram uma volta enorme e me encontraram para ver se eu estava realmente no caminho. Lá o sistema é mais bruto, lá, né? E depois eu apurei que se eu fosse lá um ciclista local, lá tivesse... Eu infringi a lei por fazer. A multa era só 250 euros. O Marcelo, e com relação ao percurso, a gente falou da altimetria, que no início ela é bem pesada, assim, 28 km com 1.500 metros de altimetria, é muito duro, né? O percurso ele é chão, é terra, é asfalto, é pedra, é misto. Como é que é o terreno? Essa é outra magia do Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago ele é mágico demais por alguns fatores. O fator histórico do caminho é um caminho que tem 1.200 anos de história. Então a questão histórica do caminho por si só já seria assim, uma coisa para marcar qualquer um que o faça. Assim, você viver o caminho, você vê uma ponte que está em pé há 1000 anos, você vê um castelo que levou mais de um século para ser construído e você poder vivenciar isso. A questão do terreno, a questão aí da vegetação, de cada característica de região é outra marcante. Então, você começa os Pirineus com estrada de asfalto, ele é uma estradinha asfaltada. No topo dos Pirineus você pega uma trilha, aliás foi o primeiro lugar que eu tive que empurrar a bike, tem que descer e empurrar, e depois ele vai alternando, ele vai pegando um pouco de estrada, tem hora que você cai em trilha, e como o caminho ele é feito para o caminhante, o Caminho de Santiago ele é feito para o caminhante. Ele é feito para o peregrino. Para o peregrino, a gente vai de teimoso. Alguns ciclistas seguem só pelas carreteiras, só pelas estradas. Por exemplo, ele sabe que se ele pegar a estrada que corta Roncesvalles e seguir ela só pela estrada, ele vai sair em Pamplona, que é o próximo lugar a parar. Ele vai. Só que eu não recomendo, principalmente para quem não fez o caminho, porque a história em si está no caminho original. Então, esse trecho, por exemplo, Roncesvalles de Pamplona é trilha, assim, uma trilhazinha fechada, muita pedra solta, muito pontiaguda, muito sobe e desce de bosque, trilhazinhas fechadas, e ele vai alternando, estrada de terra batida, pequenas trilhas, estrada de asfalto, então ele vai alternando, e em cada região o caminho vai mudando, assim, você começa nessa região de montanha, no sul da França, na divisa, então você tem aquele climazinho de montanha, uma vegetaçãozinha, quando você desce para Roncesvalles, assim, arbustiva, assim, legal, umas árvores interessantes, assim, lembra um pouquinho a nossa vegetação aqui. Depois você entra numa região chamada La Rioja, que é uma região produtora de vinho. Então você fica atravessando plantações de uva, longos essa é famosa. De uva. Passa em plantação de trigo, muita região de plantação de trigo. Passa o deserto. Então, olha como é que vai mudando o cenário. Passa o deserto. E quando você entra na etapa final, faltando 200 quilômetros para Santiago, você entra na Galícia. A Galícia é caracterizada pelos bosques. Então, umas árvores que parecem assim, dos anéis, assim, meio entrelaçadas. Um verde que lembra esses verdes fluorescentes aqui da medalha. Assim, você vê uma árvore, um verde fluorescente. Então, você fica os 200 quilômetros finais numa região com muita água, bosque úmido e com muita vegetação diferente, muito fechado, muito úmido. Então, um caminho a cada dia que você passa, ou a cada 2, 3 dias, quando vai mudando assim drasticamente a característica, ele é um. Então, o terreno vai alternando dessa maneira. Então, por isso a mountain bike é a bicicleta mais recomendada, por ela poder atravessar cada terreno desse aí. Mas eu curiosamente, numa etapa dessas aí, eu encontrei um ciclista, aparentemente espanhol, não parei para conversar com ele, fazendo uma bicicleta muito similar à nossa Caloi 10. Estava somente com a mochilinha nas costas e com uma espécie de Caloi 10, e ele passou no mesmo caminho que eu passei. Provavelmente, o Marcelo, deve ser uma gravel, né? Eu ia perguntar da gravel agora, se dá para fazer esse caminho com a... Você conhece a bike gravel? Sim, a gravel passa bem, mas esse caso específico era realmente uma Caloi 10, uma bicicleta antiga. Assim, você via que estava aquele freio de center push, que era antigão, bem... Aquele que você pegava em cima do guidão, né? Guidão e bem... Pneuzinho bem de Caloi 10 mesmo, era tipo uma Caloi 10 assim. Mas ele Mas o pneu liso? Pneu liso, de Caloi 10. Me chamou a atenção, assim, aí logicamente nos trechos mais pedregosos, ele deve ter feito com mais cuidado, mais devagar, mas eu encontrei ele em 2 momentos. Eu falei, cara, como é que esse cara passou aqui? Mas recomendo a mountain bike. Quando me perguntam assim, qual é a melhor bicicleta para fazer? Esse camarada deve ter parado várias vezes para trocar pneu, né? Marcelo, em relação à questão de hospedagem, cara, você ficava, né, provavelmente tem lá albergues, pequenas, né, não sei como é que se chama no local, se são pousadas, se são hotéis. Como é que é essa logística de pousada lá? O Caminho de Santiago de Compostela ele é muito democrático, assim. Ele tem os hotéis chiques, arrumados,
principalmente nas cidades maiores, nas menores não. Nesse lugar mesmo, Roncesvalles, tem uma pousada La Posada, que o preço é lá em cima, é outro nível. Mas, de modo geral, albergues. Muitos albergues. Hoje há centenas, milhares de pessoas que vivem exclusivamente do Caminho de Santiago. Então, a cada 10 quilômetros, mais longe, a cada 15 quilômetros, você tem um povoado que tem albergue. Aí tem um albergue particular. Hoje, pelo que eu apurei, em consequência da pandemia, o preço mudou um pouquinho. Mas, na época, o albergue particular era mais caro, 15 euros a dormida. Mas a média era 10, 12, alguns com café da manhã. E tem os albergues municipais, que eram 5 euros, que era bem mais simples, mais atende-se, porque a gente, quando se dedica a uma aventura como essa, a gente tem que tentar apegar a simplicidade, né? Levar menos coisa possível. Então, desapego, né? Desapego. Então, o albergue municipal, 5 euros, e os albergues paroquiais, que eram doação. Você doa o que você puder, e se não puder, você dorme dentro da igreja sem pagar nada. Eu só fiquei em particulares, na maior parte, e fiquei em 2 municipais. Por que eu optei mais nos particulares? Por conta de entre aspas, um respeito com quem faz a pé. Porque quem faz a pé leva o dobro do tempo para fazer o caminho, consequentemente gasta mais dinheiro para fazer o caminho, tem que ter o dobro de hospedagem do que eu tive, e a pessoa que faz a pé vai ter que precisar. Vai precisar mais do que você, né? Mais do que eu. E além disso, quando você chega, inclusive alguns albergues desses municipais, eles têm meio que uma regra. Ciclista só pode se hospedar depois das 18 horas. Porque pode chegar algum caminhante que teve uma dificuldade. E aí a preferência dele. Porque a gente, se não achar lugar para dormir, você pedala mais 10 quilômetros e... Pois é, eu ia te perguntar se no início na sua organização para viagem, na sua logística, se você já tinha fechado o pacote com todas as hospedagens. Então não, pelo que você falou, conforme você chega no lugar, você vai procurar um canto para dormir. Para não falar que eu não reservei nada, eu reservei o primeiro na França, porque vou chegar lá, como é que eu vou achar lugar para dormir sem falar? Então reservei pelo Booking lá na França o primeiro. Uhum. Os outros eu fui batendo de porta em porta. Só teve um local que eu não achei lugar para dormir, que é uma cidade chamada Burgos. Uhum. Cidade grande lá na Espanha. Burgos, na Espanha. Tem uma catedral que lembra a Catedral de Notre Dame na França, aquela catedral que pegou fogo na França. Só que Burgos é uma cidade que fica exatamente a 500 quilômetros de Santiago, ou seja, é um número redondo, que muita gente, vou fazer 500 quilômetros, começa lá. E, além disso, eu cheguei lá em Burgos em um sábado, que também é um dia que muita gente começa o sábado. E Burgos, curiosamente, eu havia programado uma etapa bem curta, 48 quilômetros, para poder chegar a ser em Burgos, porque lá, além da catedral, que é espetacular, a Catedral de Burgos, tem um Museu de Evolução Humana. Eu sou biólogo também, então eu vou lá no Museu de Evolução Humana, vou chegar cedo, vou andar em Burgos. Cheguei em Burgos, rodei 2 horas em Burgos, bati em todos os albergues que eu sabia que existiam, eu levei uma relaçãozinha, um aplicativo de albergue, assim, para eu poder ter uma referência, pelo menos. Bati em todos os albergues e não havia vagas. Só havia vaga em um hotel, que era totalmente fora da realidade, tipo 100 euros para dormir. Eu falei, eu nem tinha para gastar 100 euros para dormir uma noite. Então, depois de 2 horas rodando em Burgos, eu desisti e fui para uma cidadezinha, um povoadinho, 8 quilômetros depois, chamado Tardarros. Cheguei em Tardarros, um albergue muito legal, bem estruturado, chama La Belle, em Tardarros, uma comida muito legal, tem um restaurante junto com o albergue, você não precisa sair para se alimentar, para procurar lugar para comer. Então, nesse dia foi o único lugar que eu não achei lugar para dormir. Reservei mais um lugar, esqueci. O dia dos 120 quilômetros. Por quê? Porque León é uma cidade igual Burgos, é uma cidade grande, León. Então, como eu sabia que eu ia ter que pedalar 120 quilômetros e eu ia chegar também no fim de semana, o risco de eu chegar em León e não ter lugar para dormir. Você não quis correr o risco, né? Aí eu falei, 120 quilômetros. Aí se eu vou chegar lá, eu sei que eu vou chegar lá tipo 6 da tarde, porque cicloviagem não é para correr. É para curtir. É para curtir. Então eu falei, não vou num dia longo desse, eu vou não correr o risco de chegar lá, ter que andar, e se eu chegar no povoado seguinte não tiver. Então, para eu não correr esse risco, eu reservei León também. Isso no meio do caminho, assim, antes de León, eu falei, cara, vou reservar León por conta desse fator. Se não fosse essa etapa longa, essa preocupação que eu havia passado em Burgos, a situação que eu havia passado em Burgos, eu não teria reservado nem León, teria ido também no Carão. Mas o resto é assim, chega lá, tem vaga. Não tem. Eu passei um fato curioso em Pamplona.
3 dias antes de eu sair para a Espanha, eu vi uma notícia que havia saído um número recorde de peregrinos. A média é 150 pessoas começando por dia na França, em Saint-Jean, e havia saído 500 pessoas. Nossa. 3 dias antes de eu chegar lá. Aí eu falei, cara, aí eu fiquei fazendo os cálculos que eu vou encontrar as pessoas em Pamplona ou perto disso. Porque você está de bicicleta e as bike, pessoas estão a pé. A pé, eu vou acompanhar. E quando eu estava quase chegando em Pamplona, faltando 10 quilômetros para Pamplona, encontrei um casal de brasileiros lá do Mato Grosso do Sul. Eles falaram, ó, não tem vaga em Pamplona, não. É isso que eu ia falar. Já ligamos, aí eu já estava, os 3 primeiros dias eu estava muito ansioso, muito preocupado, depois fluiu. Eu falei, cara, aí eu fiquei naquela, já ansioso, né, começando a história. Eu falei, cara, não. Aí corri para Pamplona, bati no primeiro albergue de Pamplona, não tinha vaga. Eu falei, caramba. Cheguei no segundo, tinha uma vagazinha, a vantagem de solitário. Tinha uma vaga só, achei vaga em Pamplona, mas de resto foi só bate na porta, acha vaga, bate na porta e vai. E uma outra curiosidade, cada dia desse da sua viagem, quanto tempo você demanda assim, pedalando, e quanto tempo você tem para fazer um turismo e desfrutar ali da cidade que você para? Então, a minha decisão foi o seguinte, eu queria viver o caminho, de acordo com o que eu encontrasse. Como eu li muito, uma dica que eu dou para quem for fazer uma viagem como o Caminho de Santiago de Compostela, que é um caminho histórico. Pesquise o que você vai ver. Entender a história do lugar antes de ir, né? Entender, valorizar. Então eu li 3 livros sobre o Caminho de Santiago. Acho que eu vi todos os vídeos que tinha no YouTube do Caminho de Santiago. Então pesquisei muito. Então eu sabia que na cidade tal vai ter uma ponte histórica, em tal lugar vai ter um castelo, em tal lugar vai ter um albergue famoso. Então eu sabia o que eu queria ver basicamente. Então eu ia programando assim, pô, essa cidade eu não preciso, não tem nada demais, eu posso só passar lá, dar uma olhadinha e ir embora. Na cidade, por exemplo, essa cidade do castelo chama Ponferrada. Tem um castelo que é da Ordem Templária. O castelo levou quase 2 séculos para ficar totalmente pronto. O castelo está 1000 anos em pé. Aí eu falei, cara, não tem como eu só passar lá. Então nesse dia eu programei um dia de folga. Eu chegar lá, falei, vou chegar lá. Inclusive, nessa cidade de Ponferrada tem um albergue que ele é voltado pro ciclista. Espetacular. Tem garagem, tem lugar para lavar bike, tem ferramenta. Você tem toda a estrutura para receber o ciclista, né? Não é simplesmente um lugar para você dormir. Assim, a maioria dos albergues ele é voltado para o caminhante. Aí tem um lugarzinho lá para você trancar a bicicleta, tem uma lojinha nos fundos, um lugar. Mas esse lugar especificamente, Ponferrada, me fugiu o nome do albergue agora, mas fica na cidade de Ponferrada, que ele é para o ciclista. Fica bem perto desse castelo dos Templários. Aí você chega lá, tem uma garagem no subsolo. Você chega lá, tem aquela multidão de bicicleta estacionada lá. Tem bicicleta antiga. Inclusive tem uns grupos que alugam bicicletas, usam lá de estrutura. Tem um lava-jato, inclusive eu dei uma geral na minha bike lá. Já tinha viajado 10 dias, estava bem suja. A relação estava preta. Tem ferramenta, tem tudo. Esse albergue, então eu sabia que tinha. Eu falei, pô, vou ficar em Ponferrada. E além disso, eu ia aproveitando o dia. Por exemplo, eu passei na Ponte da Rainha, chama Ponte La Reina, que fica depois de Pamplona. Essa ponte tem mais de 1000 anos, é uma ponte arqueada, estilo romano. Ela faz aquela quina e os arcos no meio e ela reflete o rio, um rio de água de degelos. Então é um rio com aquela água esverdeada e a ponte se reflete naquela água calma. É um lugar espetacular. Então eu queria fazer foto, eu sonhava comigo passando por cima de Ponte La Reina. Aí você tem uma ponte mais moderna e eu parando lá para fazer a minha foto na ponte. Eu sonhava com aquele sonho um monte de vezes. Então, Ponte La Reina eu sabia que... Então eu cheguei, parei em Ponte La Reina, fiz as fotos que eu queria, vi, olhei a estrutura da ponte. No dia seguinte, tem um lugar chamado Fonte de Vinho, é uma fonte de vinho, chama Bodega Irati. É uma fonte também que vem lá dos primórdios do Caminho de Santiago. É uma empresa produtora de vinho que na parte externa dela tem uma fonte de vinho. Nossa! De um lado tem água, do outro tem vinho. Então ali eu tinha que parar, fazer foto, beber. O Marcelo, eu tô vendo aqui, cara, é impressionante como é que brilha os seus olhos quando você tá falando do Caminho de Santiago de Compostela. Tá muito claro isso, né, Mineiro? E brilha demais. Parece até que, cara, tá lá, em alguns momentos até a impressão que eu tenho é que você tá lacrimejando de emoção. A impressão que eu tenho é essa. Não sei se eu tô errado. Então, cara, eu tô vendo que você tá falando... o Caminho de Santiago de Compostela ele tem várias motivações. Assim como o Caminho da Fé, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tem várias motivações. Tem a questão da motivação religiosa, que foi o início do caminho, do Caminho de Santiago de Compostela. Tem a questão da questão histórica, a questão de superação, né? Tem a questão de introspecção e de conexão com o mundo, conexão com a natureza.
Para você, qual foi a motivação? Uma eu acho que já está clara, que é a questão da conexão que você precisava ter em razão do problema que você teve da depressão. Mas fora isso, qual foi a outra motivação que você teve? Me parece que é histórica, não sei se eu estou errado nesse meu entendimento. Eu tenho esse meu lado assim de observador, pelo fato de ser montanhista, então eu gosto muito de natureza, de meio ambiente, e de observar, e de fotografia. Eu sou um fotógrafo amador, mas que me dedico um pouquinho, gosto de fotografia de natureza. Então, tudo isso faz parte desse pacote. Mas acho que a principal palavra para o Caminho de Santiago é religiosidade, não é religião. Muitas pessoas ainda confundem. Fazer o Caminho de Santiago é um caminho católico. Lógico, a base dele é a história católica do apóstolo Tiago Maior, é a essência do caminho. Mas para mim sempre foi muito mais que isso. Então eu vivi o caminho. Inicialmente foi para me encontrar. Eu estava perdido e me reencontrei no Caminho de Santiago e procurei viver cada momento desse caminho. E realmente, quando você fala que meus olhos brilham, quando alguém me pergunta do caminho, estou na rua, alguém pergunta. E aliás, eu recebo muito comentário, muita pergunta no Instagram. Porque a minha viagem está toda no YouTube, depois no final eu passo a dica para quem quiser ver. Então as pessoas assistem a viagem no YouTube, me acham no Instagram. Assim, acho que pelo menos uma vez por semana eu recebo alguém me mandando pergunta no Instagram da viagem. Eu tenho o maior prazer de dar essas informações e ensinar, porque realmente eu costumo brincar com algumas pessoas que eu ainda estou lá no Caminho de Santiago. Legal, eu ainda estou lá porque ele, como eu falei no começo, ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele mudou minha vida e me fez olhar para o mundo e me enxergar nesse mundo, se colocar. Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade de se encaixar em algum lugar no mundo, de tentar ver um mundo maior e melhor, e o caminho me mostrou que o mundo está ali para ser vivido, para ser aproveitado, e para mim eu escrevi, aliás, no final a gente pode dar a dica também, eu transformei essa minha história toda em um livro, e o título do meu livro acho que vai resumir a sua pergunta, o título do meu livro é Uma Vida em 934 quilômetros. Bacana, cara. E tem um detalhe aqui que a gente conversou antes de começar o programa. Eu acredito que a gente não tem abordado ainda. Você me contou que tem uma tradição lá, a questão da cruz, da pedra. A cruz de ferro. O Caminho de Santiago ele é feito de vários ícones. A gente já citou alguns aqui. O Caminho de Santiago ele é feito de vários ícones. Ele é sensacional. Ele é a história viva. E além desses fatores, você tem um castelo templário, você tem uma ponte que foi construída. Essa ponte La Reina, aliás, foi construída por uma rainha para os peregrinos especificamente, que havia uma dificuldade de atravessar, entre o Roncesvalles e tantos fatores históricos. Tem um local chamado Cruz de Ferro. Cruz de Ferro. Ele fica antes de Molina Seca e depois de Astorga. Aliás, a cidade de Astorga tem um castelo, só pontuando, um castelo feito pelo o Antônio Gaudí, que é um arquiteto catalão muito famoso, sim. É maravilhoso o castelo de Astorga. Aí depois de Astorga tem a Cruz de Ferro. O que é a Cruz de Ferro? Pelo nome já sabe, é uma cruz, mas é uma estrutura de madeira. A cruz é de ferro, mas é uma espécie de um poste de madeira que foi colocada no topo de uma montanha, inicialmente para servir de orientação no período de inverno, porque no inverno fica tudo coberto de neve, então se a pessoa tiver dificuldade, via a cruz sabe que está no caminho certo. No Caminho de Santiago, ao longo dos anos, ela teve outro destino. As pessoas começaram a levar pedras e depositar na base da cruz de ferro pedras que simbolizam pesos da vida. Você tem algum peso? Alguma coisa que te incomoda? Alguma coisa que te impede de seguir? Fica tudo na cruz de ferro. Parece um simbolismo. Tem gente que não acredita, cada um tem o direito de acreditar ou não. Com certeza. E eu até tinha, confesso que, um pouco de receio. Será que eu tinha um peso que me incomodava muito? Que, aliás, foi talvez o principal peso que me levou para o Caminho de Santiago. Então eu peguei uma pedrinha de casa, um quartzo branco, estava lá no meio das minhas plantinhas. Peguei um quartzozinho branco, levei na viagem. Quando chegou na Cruz de Ferro, acho que foi o primeiro lugar que eu chorei no caminho. Eu chorei 2 vezes. Então o primeiro lugar foi a Cruz de Ferro. E quando eu depositei a minha pedra, depois eu joguei, eu queria me livrar daquele peso. Quem assistir depois no YouTube vai ver, eu jogo a pedra, ficou lá. Você sai da Cruz de Ferro, você sentiu leve. Mais leve, é automático, uma hora, aquilo vai e meio que te liberta. Aí você sai desse topo de morro, que é o ponto mais alto dessa região, e começa a descer em direção a um lugar chamado El Acebo. Eu fui ficando leve.
o meu peso ficou lá, não me incomoda mais. O que me incomodava ficou na Cruz de Ferro. Então, esse simbolismo da Cruz de Ferro, assim, aliás, eu encontrei um paulista, pedalei alguns dias com ele, só que ele era mais apressado, queria correr, e eu fiz essa etapa da Cruz de Ferro com ele. Eu falei, André, lá de Jundiaí, André Luiz Oliveira de Jundiaí, eu falei, André, seguinte, cara, Cruz de Ferro, se quiser você pode descer, porque eu tenho um problema para resolver lá. Tem um compromisso lá. Tem um compromisso com a Cruz de Ferro lá. Então você, não. Aí ele ficou lá no cantinho, me olhando, me observando. Eu fiz lá o meu ritual, me desapeguei, e dali para frente aquilo me libertou, assim. Mas eu acho que a gente, o ser humano, ele precisa de um simbolismo, sabe? É tipo um gatilho pro cara se atentar a alguns detalhes. Mas eu acho que mais importante, pelo menos pelo que você falou, que eu pude perceber aqui, não é o momento, né? É toda a viagem, todo o caminho que você teve até chegar nessa cruz, né? E você ali sozinho, refletindo, e óbvio, você estava admirando tudo que estava ali, mas também refletindo questões da vida, né? E eu acho que isso daí você vai crescendo no caminho até você chegar ao clímax, que seria quando você chegou na cruz e fez jogou a pedra lá, e aquilo dali trouxe tirou um peso das suas costas, né? Bacana isso. Você pode dizer, Marcelo, que esse tenha sido o momento mais marcante do Caminho de Santiago, essa questão de você tirar esse peso que você tinha, de se libertar totalmente? Talvez seja pelo fato de ter me libertado. O caminho, de modo geral, ele abriu outros rumos na minha vida, pelo fato de ter me libertado. Mas o que o Rotondo falou foi perfeito, é isso. Porque se eu tivesse feito o Caminho de Santiago 10 anos antes, 15 anos antes, ele não teria nem perto da representatividade que ele teve quando eu fiz aos 40 e com esses pesos todos. Porque às vezes as pessoas, me incluo nessas pessoas pelo que eu passei antes, têm uma dificuldade de entender que a gente precisa realmente passar por algumas coisas na vida para entender a importância de outras. É verdade. Eu costumo dizer que a gente precisa tanto do inverno quanto do verão. Então, se não fosse o inverno da depressão, a escuridão da depressão, eu nunca teria chegado lá. Você não daria tanto valor à conquista, né? Exatamente. E depois o outro momento foi na chegada, assim, porque quando você chega na catedral lá, que fica na Praça do Obradoiro, quando você vem chegando antes, assim, tem um revezamento de músicos de gaita de folha, assim, isso é tradicional, assim, eles ficam num corredorzinho antes da praça, e eu tinha meus sonhei um monte de vezes, atravessar esse corredor, aí eu botei a GoPro no peito, eu ia pedalando, assim, quem assistir no YouTube vai ver essa cena, aí depois eu paro de frente para a catedral e acabou. Mas não foi assim que funcionou. Na hora que eu escutei a gaita de folha, aquilo fez... transbordou de novo. Cara, você vai, emociona. Porque você lembra, não foram só até Santiago 830 quilômetros. Foram toda a quilometragem que eu percorri na minha vida até chegar ali. Isso aí. Até chegar ali. Aquilo transbordou. Você fala, cara, o que é isso aqui? Aí eu parar de novo, e o André estava comigo, com esse paulista. Encontrei ele no caminho, nem tinha combinado, porque eu queria chegar sozinho. É muito uma coisa minha, né? Questão de ir sozinho, uma experiência minha. Mas a gente foi leve. Eu falei a mesma coisa. Eu falei, André, quando chegar lá, me deixa, porque é uma coisa que eu quero viver. Então, esse momento da chegada à Praça do Obradoiro, assim como... mais ou menos o que eu falo. Quer dizer, assim, como cada um tem uma experiência na vida. Você pode chegar na Praça do Obradoiro e não sentir nada. Eu já vi relato de gente que chega lá e fala, pô... É isso? Beleza, acabou, é isso. Porque talvez ele não tenha se conectado com o mundo, e a vida dele tenha levado ele ali de outra maneira. Agora, a grande maioria das pessoas, quando procura o Caminho de Santiago, é muito mais do que aventura. É uma grande aventura, uma grande cicloviagem. Recomendo para quem me pergunta. Se um dia você tiver a oportunidade, faça o Caminho de Santiago. Mas de bike, né, Marcelo? De bike, porque tá na freia a bicicleta. Rapaz, 800 e poucos quilômetros a pé. 830. De bike já assusta. Mas para quem tiver a oportunidade, que eu falei, eu pretendo um dia, estou me organizando... Já a cabeça já decidiu, o resto para frente a gente vê. Quando fizer 50 anos, fazer a pé. Só que para quem faz a pé, você tem que ter uns 40 dias de férias e o dobro do dinheiro, né? Porque com certeza. Em média 30. E o euro 32, não tá, o câmbio não tá ajudando tanto. No momento o euro tá dando uma arrebentada. Que nem fala o bro, né? O maneiro, o corpo que lute, né? Porque a cabeça. Com certeza, cara. O corpo que lute, né? Marcelo, e aí, cara, você já falou pra gente do Caminho de Santiago de Compostela, e a gente tem aqui no Brasil o Caminho da Fé.
Como eu cheguei no caminho da fé? Então, e o caminho da fé, ele tem a inspiração no caminho de Santiago de Compostela, né? Eu esqueci o nome da pessoa que é a fundadora do caminho. Almiro Rings, ele é um morador de Águas da Prata e ele já tinha feito o caminho da fé, se não me engano, 2 ou 3 vezes, caminho de Santiago de Compostela 2 ou 3 vezes, e ele sempre enxergou que aqui no Brasil a gente poderia ter uma rota como o caminho de Santiago de Compostela, naquela região, porque aquela região ali, você passando por dentro do interior de Minas e São Paulo, você chega à Basílica de Aparecida, né? E aí você, né, o Caminho da Fé surgiu, se não me engano, em 2005. Acho que foi alguma coisa nesse sentido. Pode falar. Não, pode terminar aí. Acho que foi em 2005, não tenho certeza, tá, Marcelo? Se foi 2005, 2015, se o Mineiro puder fazer uma pesquisa pra gente aí quando ele surgiu. Vou ver, na verdade eu queria só interromper para mandar um alô pra galera do chat aqui. O Léo que está online, Edinho, os nossos amigos aí, Leonan, Serafim da Costa, o gringo também assistindo, prestigiando a gente, então mandar um abraço para eles. Desculpa interromper, mas eu acho bacana a gente fazer essa pausa para prestigiar a galera que está aqui prestigiando a gente e dizer para a galera o seguinte: agora a gente falando do Caminhos da Fé, galera, se quiser fazer pergunta, alguma que ele possa dar, o Marcelo dar alguma dica para vocês, coloca no chat. Pode ser que eu não passe a pergunta na hora para não interromper, como eu acabei interrompendo o Mauro aqui, mas assim que tiver um espaço, eu faço a pergunta. O Marcelo com certeza vai responder com toda boa vontade do mundo. E lembrando para vocês do Superchat, se vocês acham que a nossa missão é interessante, que vale a pena, o nosso canal tá bacana, tá trazendo uma ideia legal, você pode fazer uma doação e contribuir com a gente, tá? Pode ser a partir de R$1, então o que importa mais é a intenção, é estar colaborando com o nosso projeto. Mas, bora para frente aí, Mauro. Nada que isso, cara, isso faz parte. Então, Marcelo, como é que, né, o Caminho da Fé tem essa origem no caminho de Santiago de Compostela, e você, né, depois que você fez o caminho de Santiago de Compostela, você foi para o Caminho da Fé. Como é que surgiu a ideia de fazer o Caminho da Fé? Bom, quando houve essa mudança de chave na minha vida para o Caminho de Santiago, me abriu os olhos para um mundo que eu desconhecia, o mundo da cicloviagem, essa alegria de botar a bicicleta na estrada, levar menos coisas possíveis, né? Um aprendizado que já fica para quem for cicloviajar. Quanto mais coisa você levar, mais medo você tem, sua insegurança está representada ali. Então, tentar levar o mínimo de coisa possível. E quando eu abri esse mundo, minha cabeça para esse mundo da cicloviagem, de viver essa vida, quando eu terminei o Caminho de Santiago, eu falei, cara, o que eu vou fazer ano que vem? Eu decidi que todo ano eu vou colocar minha bicicleta na estrada. Seja para uma grande viagem como o Caminho de Santiago, seja para uma viagem pequena, daqui até por Teresópolis, né? Você sair daqui e rodar aqui, né? Por dentro. É só o prazer de botar a bicicleta na estrada com um bagageirinho e você viajar. Então, eu decidi que o próximo deveria ser o Caminho da Fé, porque, como citado, o Caminho da Fé ele é exatamente inspirado no Caminho de Santiago, foi criado em 2003, e ele tem os mesmos moldes. Quais são eles, né? As setas amarelas, né? O Caminho de Santiago, aliás, muita gente pergunta assim, mas como é que você leva um aplicativo, você leva um guia? Cara, não precisa, é seta amarela do começo ao final, você se orienta pelas setas amarelas ou pelos símbolos, algumas medalhas, pinturas, placas. Então o Caminho de Santiago, eu me perdi 3 vezes, mas por desatenção minha, de ficar goiabando, olhando as coisas bonitas do mundo, além dessa questão de Leão. E o Caminho da Fé é exatamente a mesma coisa, seta amarela do começo ao final. Então não precisa levar mapa, não precisa se preocupar. E se errar, tanto o Caminho da Fé quanto o Caminho de Santiago, você pergunta e alguém vai te indicar, você volta para a rota. E eu decidi fazer o Caminho da Fé. Queria ter feito em 2020, né? O Caminho de Santiago foi em maio de 2019. Falei, maio de 2020 é o Caminho da Fé, 2021 eu vejo outra coisa, mas veio a pandemia, precisamos retroceder. Em 2021 saiu o Caminho da Fé, e eu acabei escolhendo o ramal Franca. Exatamente, isso que eu ia te perguntar, né? Assim como o Caminho de Santiago, o Caminho da Fé possui vários ramais, né? A gente tem um ramal principal, né, que é o ramal de Águas da Prata até Aparecida, que tem aproximadamente 300 quilômetros, né? E é o mais procurado. Diferente lá de Santiago, né, que o original ele não é tão procurado que nem o mais tradicional, que é o Caminho Francês. Mas a gente tem o de Franca, que é o que você fez, a gente tem o de Sul de Minas, a gente tem de Ribeirão Preto, a gente tem o de Caconde, por aí vai, são vários, né? E aí, por que você escolheu de Franca, sendo que, né, tem o principal já é um grande desafio, 300 quilômetros,
com 8.900 mais ou menos de altimetria já é um grande desafio. É isso tudo? É isso tudo, em 300 quilômetros. Ele escolheu fazer mais, são 600 quilômetros. Deu 690. 690 quilômetros. Andei mais na cidade. Exatamente. E num ramal não tão estruturado que nem o principal. Por que isso, Marcelo? Primeiro, assim, eu queria uma coisa que eu pudesse ficar mais tempo na estrada. Como eu falava, vou ter mais tempo de férias. Se eu fizer o ramal principal, são 5 dias. Então eu vou voltar para cá 5 dias. Eu quero fazer um pouquinho maior. Aí eu fui pesquisando, né? Tem o ramal Franca. Aliás, o ramal de Ribeirão Preto é o mais novo e é o mais distante, 890 quilômetros, Ribeirão Preto. Hoje é o mais longo. Quando eu decidi fazer o caminho de Franca, ele era o segundo mais longo. Eu esqueci, acho que é Sertãozinho, se não me engano, que era o outro um pouco maior que o de Franca. Só que nas pesquisas eu vi que o de Franca era mais bonito, entre aspas. Passava em alguns cantos, ficava alternando São Paulo-Minas, em uns cantos bem bonitos. Eu falei, cara, eu vou fazer o de Franca, que eu vou ficar o dobro do tempo que eu ficaria aí na estrada e vou conhecer um ramal novo, que pouca gente faz, vou ver como é que é, ser bonito. Então decidi esse de Franca. Aí fui de ônibus daqui para, aliás, é uma aventura, né? Daqui para São Paulo. Sozinho de novo, Marcelo? Sozinho de novo. E como você levou a bike? Aí é mais fácil do que para Santiago, é uma luta para botar no avião, desmontar a bike. Para Caminho da Fé, você só tira a roda dianteira, prende na bike, bota dentro do bagageiro do ônibus. E eu levei só enrolado em plástico. Mas numa boa, tranquilo. Na boa, peguei daqui para São Paulo, ramal Tietê, depois do ramal Tietê peguei um ônibus para Franca. E o Caminho da Fé você fez da mesma forma que Santiago, das hospedagens, ou você já organizou tudo antes de começar? Essa é a grande diferença também, uma boa pergunta, porque muita gente faz o caminho, quem tem a possibilidade faz o Caminho de Santiago, depois a gente tem essa ideia, né, tipo, não, maior, às vezes por desconhecimento, como era até o meu caso. Eu ouvi falar primeiro do Caminho de Santiago do que o Caminho da Fé. O Caminho de Santiago, você tem que levar saco de dormir, porque os albergues não oferecem essa estrutura de saco de dormir e tal. É mais quarto coletivo, e o Caminho da Fé não. É mais quarto individual, tem cobertor, tem toalha. Pequenas pousadas, pequenos albergues, hotéis. E detalhe, um preço muito bom para o peregrino. Está na hora muito de bom. dormir. Eita. Um preço muito bom, os albergues do Caminho da Fé. Muito bom mesmo. Então eu fui, aliás, não reservei nada no Caminho da Fé também, fui batendo de porta em porta. Foi uma aventura. Felizmente Marcelo, é uma grande sorte, né, cara? Porque eu também já fiz o Caminho da Fé, fiz o ano passado também. Eu fui mais, vamos dizer assim, não sei nem qual a palavra que eu vou dizer, né? Mas eu fiz em 3 dias só. Eu diria ousado. Ousado. E, cara, foi toda uma logística de apoio, né? Eu fiz diferente do teu objetivo, né? Fiz com o Gustavo e fiz com o Painha. A gente teve que reservar todas as pousadas. Se a gente não tivesse reservado, a gente não tinha lugar para ficar. Aliás, o Caminho da Fé, ele tem essa característica assim, diferente do Caminho de Santiago, porque primeiro são menos opções para dormir, né? A gente pode comparar um caminho que tem 1000 anos com um caminho que vai fazer 20 ainda. Então, apesar de ter melhorado muito a estrutura do Caminho da Fé, muito mesmo, ao longo dos anos vem melhorando, não há muitas possibilidades de dormir. Então, a recomendação é reservar, principalmente de Águas da Prata em diante, que é o ramal principal. Meu caso, de Franca até Águas da Prata, também 300 e tantos quilômetros, eu fui batendo de porta em porta, e como não é um ramal muito procurado, há mais chances de achar lugar para dormir. E sobre o preço, eu fiquei em um hotel em Monte Santo de Minas, um hotel muito novo, bonito, para as pessoas terem uma ideia de como o preço é legal para o peregrino, para o bicigrino. A dormida no hotel, quarto com ar-condicionado, chuveiro quente, um jantar muito bom, e café da manhã, R$75. É uma grande característica, né, Marcelo? A gente que já fez o Caminho da Fé, apesar de serem lugares pequenos, né, tem alguns com quartos individuais, outros com quartos coletivos, uma grande característica é a acessibilidade do preço, e todos eles com café da manhã e jantar. Incluído, né? E tem uma outra coisa, alguns oferecem inclusive lavanderia se você quiser lavar a roupa, ou de bicicleta, ou a pé e tudo mais. Entendeu? E você falou que lá no Caminho de Santiago tinha que levar o saco de dormir e tal, aí ele traz essa... E o Mauro falou que foi um pouco diferente a aventura dele, que é uma aventura isso.
a gente tem formas diferentes de se fazer um cicloturismo, né? Pelo que eu vejo, assim, existe o bikepacking, que o pessoal leva barraca e faz tudo sozinho, né? Ele vai acampar, ele não vai depender de nenhum lugar para ele se hospedar. E tem o meio termo, que pelo que eu entendi, tá? Se me corrija se eu estiver errado, que seria o seu caso, que você tá ali carregando você o seu próprio apoio, né? Mas você acaba ficando em hotel, né, em alguma hospedagem, e tem o formato que o Mauro fez, que ele vai pedalar, ele vai ficar hospedado, mas ele tem um carro de apoio. Não é um carro de apoio, pelo que eu entendi, assim, não é que ele vai te apoiar no pedal em si, é no sentido de transportar a bagagem e tudo isso. É alimentação, hidratação, porque eu fui num outro objetivo, que é completar num determinado número de dias menor, em que a gente pedalava 100 km por dia. Mas a gente tem essas três, vamos falar assim, três vibes aí no cicloturismo que estão ficando cada vez mais em voga, e nesse caminho da fé, a gente vê muito espaço. A galera que tá pensando em fazer esse caminho da fé, às vezes pode ter essa dúvida, tem muito espaço, tem muita gente que faz esse bikepacking, que acampa, ou não, você vê mais pessoal indo para hospedagem mesmo? O caso do caminho da fé é raríssimo, assim, raríssimo você ver alguém acampar. Esse ano eu acompanhei um rapaz de São Paulo que fez a pé acampando, mas é raríssimo. Tem gente que acampa, tem camping que tem pousada que permite que você acampe e cobra só uma taxa para tomar banho, por exemplo, mas é muito raro. Assim, no caso do Caminho da Fé especificamente, porque a estrutura dele é tão boa que não vale a pena. Que não vale a pena. Então, nessas divisões aí... E é barato, né? Pelo que você falou. É barato para você ver. Então, às vezes, a não ser que a pessoa não tenha recurso, ou seja, a opção mesmo pessoal de levar barraca. Às vezes é pela aventura, né? Nem pela aventura, mas não é. Pelo dinheiro. E nessa diferença, por exemplo, o jeito que o Mauro fez o Caminho da Fé e o jeito que eu fiz são maneiras diferentes e tão prazerosas quanto. Por exemplo, a ideia do Mauro, menos tempo e um desafio maior. Porque tem gente que acha assim, não, você vai com carro de apoio, 3 dias, é facinho, não é nada. O Caminho da Fé de altimetria é bizarro. É isso que eu queria falar. Ô Mauro, você que fez aí em 3 dias, a galera que tá a fim de ir lá pro Caminho da Fé, 3 dias você acha um tempo, um prazo bacana para a pessoa fazer, ou é bem apertado, cara? Como é que é essa situação? Depende muito do teu objetivo e depende com quem você tá, Mineiro? Eu estava até conversando aqui com vocês antes da gente começar, esse ano eu vou fazer novamente. Correto. Né? Então eu vou fazer em setembro, no feriado de 7 de setembro, vou eu e mais 9 pessoas, nós vamos fazer, somos 10, e a gente vai fazer em 4 dias. O nosso objetivo vai ser a gente curtir o caminho, né, em todos os sentidos, cicloviagem, os locais, a tradição do local. A gente escolheu as pousadas a dedo. Então, por exemplo, a gente vai ficar na Dona Inês. A gente não tinha ficado na Dona Inês. É o clássico do Caminho da Fé. A gente vai ficar numa pousada que chama Bordão da Mata, que é uma pousada que o cara recebe a gente e tem seresta. Não sei se você conhece, lá em Borda da Mata. Né, e por aí vai. Então, esse é o objetivo de fazer em 4 dias. Em 3 dias é um meio termo para quem quer fazer num ritmo maior, que seriam, né, a gente fez em 100 km por dia. Foi duro. Mas 100 km por dia, quanto de altimetria por dia? Porque 3 mil por dia. É um absurdo 3 mil por dia. Então foi muito duro. E eu tenho um outro objetivo esse ano ainda, que é fazer esse ano ainda, não sei se vou conseguir, talvez eu não consiga, se não conseguir esse ano que vem eu quero, se Deus quiser fazer, eu quero fazer em 2. Nossa. Seriam 150 km por dia. Não duvido que você consiga, cara. Sinceramente. São estilos totalmente diferentes. Por exemplo, o ramal principal do Caminho da Fé eu fiz em 5. Mas, por exemplo, eu estava levando todo o meu peso, então você tem que levar roupa, eu tenho que levar ferramenta, porque se a bicicleta quebrar, eu tenho que dar o meu jeito de consertar, o que for possível consertar. Então, quando você leva o seu próprio peso... É outra proposta. É outra proposta. Exatamente. E o meu ritmo vai de acordo... Que tem pessoas assim, uma coisa que a gente só aprende com o passar do tempo também. Tem gente que costuma querer desmerecer o caminho dos outros. Eu passei muito isso no Caminho de Santiago, quando você vai nos grupos, a maioria faz a pé. E fica, a bicicleta não vale, de bicicleta você não vê nada, você não vive. Só não vive se você não quiser. E quando a gente traz para o Caminho da Fé, hoje, pelo que eu percebi na minha experiência, a maioria das pessoas faz com carro de apoio, que vai levando o peso da pessoa. Aliás, eu recebi um apoio sensacional de uma turma de Mirassol.
nos 2 últimos dias eu passava por eles. No, eles passavam Santiago por mim, ou no Caminho da Fé? Caminho da Fé. Aí eles, quer um Gatorade? Tava aqui. Aí daqui a pouco eles iam embora. Aí no outro dia eu saía mais cedo que eles, daqui a pouco já tá aqui na frente de novo. Aqui é um lanche. Então são estilos diferentes, é o estilo da pessoa viver. Então antes de se criticar, por que você faz com carro de apoio, você faz levando o seu peso, cada um sabe como deve fazer. Até porque eu acho que essa crítica ela não tem nem lógica, porque, por exemplo, vou dar o exemplo do Mauro. Ele foi com um carro de apoio, mas ele tinha uma proposta de fazer 100 km em um dia com 3 mil de altimetria. E a gente está falando de mountain bike. Ainda tem essa. Tudo bem que uma altimetria para mountain bike é um pouco mais tranquilo, eu acho, pelo menos, que uma bike de estrada. Não vou nem falar speed dessa vez, mano. Tá vendo? Mas, cara, são 100 km. Então, tipo assim, uma coisa é você ir para você superar o seu limite, curtir o lugar e você carregar o seu próprio peso, né, o peso da tua bagagem. E outra coisa é você falar, cara, olha só, eu quero bater essa meta aqui. Para eu bater essa meta, eu preciso ter um pouco de estrutura. Eu acho que o que o Marcelo falou é que a questão do respeito, né, cara? E essa questão do respeito tem muito a ver com, por exemplo, o motivo do Marcelo era um. Com certeza. O meu motivo é outro. Isso entendeu? Aí. Assim como o Caminho de Santiago de Compostela, ele tem o espírito, como é que é a palavra que você usou, Marcelo? Religiosidade, que é a conexão com o local, com as pessoas, não é religião. Exatamente. Eu também entendo que o Caminho da Fé tem esse mesmo aspecto. Uhum. Porque, independente da sua crença, faça o Caminho da Fé. E quem puder, faça o Caminho de Santiago de Compostela. Então, cara, eu acho bacana. Então, é bem por aí mesmo que eu entendo também. E ele tem que ser democrático. E às vezes quando as pessoas ficam com essas crenças, com essas preocupações, elas vão deixar de viver. Se eu não tiver carro de apoio eu não vou. Ou se for com carro de apoio eu não vou. Não faça do seu jeito. Eu, por exemplo, eu tinha 2 semanas para fazer. Então eu fiz o ramal Franca. Exatamente. Sem pressa. Passei uns perrengues. Lógico que a gente passa. Mas vivi do meu jeito. O teu prazer era fazer daquela forma ali, você parar, você tirar foto. Às vezes o prazer para mim, para quem faz com 2 ou quem faz com 3 dias, o prazer não é esse. O prazer é sentir o vento no rosto. O prazer é pedalar com um pouco mais de velocidade. O prazer é conseguir atingir aquele objetivo de fazer em 3 dias dentro do tempo que você predeterminou. E repetindo, não é para qualquer um. Fazer em 3 dias é o Caminho da Fé. Além da altimetria alta, realmente são pontos muito íngremes. O Caminho da Fé. Aliás, já fazendo um comparativo, tem uma frase que eu ouvi durante o Caminho da Fé, que depois que eu fiz os 2 eu vi que é verdade, que diz o seguinte: quem faz o Caminho da Fé faz o de Santiago de ré. Porque o Caminho da Fé é muito duro. Não tem um dia, para não falar que não tem um dia, acho que a etapa final, descendo pedrinhas... Só quando você desce pedrinhas. Só quando você desce. Não tem nenhum dia que você fala assim, não, hoje vai ser tranquilo. Todo dia é pauleira, assim, todo dia tem uma serra monstra para fazer, ou 2, ou 3... E como o Mauro, com essa ideia dele fazer em 2 dias, é porque a gente conhece o histórico do Mauro, sabe que ele tem com agora. É diferenciado. Se alguém falar assim, você vai fazer em 2 dias, eu falo assim, nem se eu quiser, porque eu sei que eu não tenho caixa para isso, porque não é para qualquer um. Mas não é o seu objetivo também, Marcelo. É diferente. Então, assim, e eu acho assim, quando eu vejo as pessoas se superando, você fala, cara, fazer em 2 dias, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, sobre esse erro, às vezes, de analisar o que o outro vive. Não, que eles foram com carro de apoio. Eu falei, cara, fizeram em 2 dias. Não tem carro de apoio que te salva em 2 dias, não. Eu já vi fazer em 1 dia. Em 1 dia, esses recordes. Não tem carro de apoio que te salva, porque é muito duro. Mas a pessoa que faz esse tipo de crítica, eu acho que ela não percebeu a importância de cada situação, entendeu? É uma vibe diferente. Aliás, eu lembrei de uma crítica que eu sofri, entre aspas, nem considero, porque a gente chega numa certa fase da idade que não se preocupa mais com isso. De uma conhecida que, quando eu voltei do Caminho da Fé agora, comenta assim, mas que desnecessário, para que ficar todo dia pedalando de bicicleta? Para mim isso é fundamental, pode ser desnecessário para ela. Esse é o grande diferencial, ficar todo dia pedalando, né, cara? Essa é a única preocupação, é isso, eu vou acordar, vou arrumar minha bagagem, vou aprender e vou pedalar. Minha obrigação hoje é isso. Cara, você vai ter crítica de tudo quanto é lugar, você vai ter pessoas que vão falar assim, cara, para que eu vou me sacrificar pedalando se eu posso pegar e ir de carro, e posso pegar e ir de avião, e ir para um hotel de luxo? Outras pessoas vão querer vivenciar a aventura. A verdade, cara, é que só quem pedala
Só quem, na verdade, nem quem pedala. Quem faz a atividade ao ar livre é que sabe como é empolgante, como é bom a gente estar envolvido, conectado com a natureza ali, e aquele momento, às vezes até de silêncio, né? Que você pode parar e refletir na sua vida, e refletir em tudo que aconteceu e evoluir com isso. E se superar todo dia. Porque Com todo certeza. dia é uma vitória. O Marcelo, em relação ao Caminho da Fé, né? O Caminho da Fé é feito de vários personagens, né, cara? Não é só o caminho, né? E a gente falou aqui da Dona Inês, né? Fala um pouquinho dos personagens que você descobriu ao longo do caminho, que você pesquisou ao longo do caminho, ou porque pela tua característica, eu entendo que você fez um bom planejamento e você procurou saber quem são essas pessoas. Então fala pra mim quem são essas pessoas aí, quem são os personagens do Caminho da Fé. Perfeito, Mauro, perfeito. O Caminho da Fé, ele é muito mais. Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso, o site Alta Montanha, tem uma coluna Alta Montanha. O meu título é exatamente Caminho da Fé, muito mais do que o Caminho de Santiago brasileiro, é muito mais do que o Caminho de Santiago. Ele é feito dessas belezas entre Minas e São Paulo, que são, poxa, o nosso Brasil é maravilhoso mesmo. E as pessoas que mantêm o Caminho da Fé, são elas que mantêm o Caminho da Fé vivo. Dona Inês, na Luminosa, mesmo que você não se hospede, eu não me hospedei lá também, mas eu tive que passar. A senhora Dona Inês, pô, prazer, posso fazer uma foto com a senhora, ver quem é a Dona Inês? Dona Natalina, em Barra, também não me hospedei, passei lá só para conhecer Ali naquela merceariazinha que tem no pé do Morro do Sabão? Um pouquinho antes. Onde tem um campo de futebol? Você desce, sobe a Serra dos Limas, aí pega uma descidona forte, quando você termina depois da Serra dos Limas, passa o asfaltinho da Serra dos Limas, desce, aí tem tipo um comérciozinho, Dona Natalina. O Tiago do Constantino Bar, que é ali também em Barra. O Jucemar de Cantagalo. O Jucemar é uma figura. O Jucemar, ele vive do Caminho da Fé, conheceu a esposa dele no Caminho da Fé, a Andréia, tem um carinho enorme, faz uma comidinha caseira, aquela típica comida de Minas. Ele, Andréia, isso é bom, hein? espetacular. Tem o Maurão, aliás, eu passei uma experiência. Então, era isso que eu ia te perguntar. E o Maurão? Cara, o Maurão é espetacular. Eu não sei se você chegou a ver, mas se você não chegou, te convido a ver o primeiro vídeo do nosso Caminho da Fé, feito pelo Gustavo no canal Corre Pra Cá, que tem uma parada que a gente fez no bar do Maurão. Cara, é espetacular o personagem mais característico. Eu acho que se eu tiver que dizer dois personagens característicos do Caminho da Fé, é o Maurão e Dona Inês. Não sei se eu estou errado. Eles são grandes ícones, além desses outros. E sobre o Maurão, eu passei uma... Cara, que experiência, assim. Porque na vida, assim, gente para reclamar com a gente sempre tem. Gente para agradecer é raríssimo. Então eu escrevi esse artigo sobre o Caminho da Fé para esse portal Alta Montanha, e onde eu faço exatamente esse comparativo, Caminho de Santiago, e enalteço a maravilha dessas pessoas. Tem o Wagner também, entre tantos outros. E eu cito o Maurão, e eu digo o seguinte: quem faz o Caminho da Fé e não dá pelo menos uma paradinha no Maurão, na Dona Inês, está fazendo errado. Para lá, só olha, conversa. Aí eu escrevi esse artigo para Alta Montanha. Na véspera de Natal, estava eu na várzea, meu celular tocou o WhatsApp, um número que eu não conhecia. Olá, Marcelo, não sei o que lá, é o Maurão de Inconfidentes. O Maurão te ligou, cara? Me mandou um WhatsApp me agradecendo o elogio a ele, ao texto, a citação dele no texto, e dizendo que estava muito feliz com aquilo e que quando eu voltasse para não deixar de passar lá. Ele viu o meu artigo, alguém viu, aliás, e mandou para ele leu o meu artigo lá no Alta Montanha, e entre as fotos que estão nesse artigo, tem o carinho, a minha credencial carimbada, e tem o carimbo do bar dele com a data. Ele foi lá no caderno dele, achou meu nome e o meu telefone no caderno dele, que a gente passa lá, assina, e me mandou um WhatsApp feliz por ter citado ele. Olha só, ele é o famoso é ele é a personalidade do Caminho da Fé. E ele se deu ao trabalho, entre aspas, de achar o meu número e me mandar um WhatsApp agradecendo ter citado ele no artigo. Cara, para mim foi o presente de Natal, foi ver aquela mensagem do Maurão. Que maneiro. Do Caminho da Fé. Então, eu falei, cara, que legal. E realmente, cara, é impressionante, né? Essa conexão e esses personagens dentro do Caminho da Fé, cara. Realmente é uma coisa muito marcante que eu não sei se lá no Caminho de Santiago existe.
Né? Talvez essa seja uma das diferenças, né? Sim, porque o Caminho de Santiago, como ele é tão antigo, até tem alguns ícones, por exemplo, o Marcelino, que é um peregrino que fica na cidade de Logronho. É um senhor que fazia o caminho todo caracterizado, como Santiago, um barbão. Então você passa lá, vê o Marcelino peregrino lá em Logronho. Mas são muito poucas pessoas, né, desse caminho atual de Santiago de Compostela, né, que parte lá de trás, quem começou ficou lá, e os que estão aí são muito poucos. O Caminho de Santiago é feito das construções, dos pontos, da história. O Caminho da Fé não, ele está vivíssimo aí. Eu não tive o prazer de conhecer o seu Almiro, que é o fundador do Caminho da Fé, porque a minha passagem em Águas da Prata foi meio corrida assim, né? A etapa anterior eu deveria ter chegado cedo em Águas da Prata, passei um monte de perrengue e cheguei em Águas da Prata tarde, então só deu tempo de dormir e no outro dia exato tocar para frente, então eu conheci o seu Almiro. Mas o restante dessas pessoas, cara, o Jucemar é inesquecível, em Cantagalo. Passar em Jucemar, tomar um chopinho lá sobre preço. Jucemar, dormida no Jucemar, janta, café da manhã, 2 belas taças de chopp da Grande, e eu paguei R$89. Muito bom. É barato. É barato demais. Ele né? é depois da Serra de Cantagalo, né? Você primeiro sobe a Serra de Cantagalo. É no bairrozinho. E aí depois mesmo. você, quando você acaba de subir, você faz um plano assim, depois tem uma outra subida até chegar no final na divisa de Luminosa com São Bento de Sapucaí. É antes mesmo, naquele bairrinho ali, no Cantagalo. É uma estradinha de chão pequenininha, né? Ele e fica aí, à esquerda, assim, um barzinho amarelo. Assim. Exatamente. E falando em estradinha de chão, acho que também uma outra grande diferença também, Marcelo, é a questão do percurso, né? Da característica do percurso. O Caminho da Fé, pelo menos de Águas da Prata, falando do ramal principal, é muito sobe e desce e é por estradas vicinais de chão, né? E eu acho que o Caminho de Santiago tem essa diversidade de hora asfalto, hora pedra, hora chão, hora cascalho. Acho que tem essa diversidade. Eu acho que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. O Caminho da Fé é essa ideia muito de estradão de interior, assim, que foi quando o Almiro e os outros amigos que criaram o Caminho da Fé vão pegar o máximo de estrada de interior possível para as pessoas poderem ficar afastadas do trânsito, de carro, desse risco de atropelamento. E quem quer fazer um caminho desse, ele não quer ver cidade, ele quer ver interior, quer ver coisa bonita. Sim. Então o Caminho da Fé é basicamente isso. E só fazendo um ponto assim, né, para quem for fazer os ramais que não são os principais, de Águas da Prata até Aparecida do Norte, sinalização é perfeita, nada a desejar. Não tem como errar. Tem água em muitos pontos, tem mais hospedagem, tem mais locais para comprar água, comida. Os ramais que não são tão famosos, como por exemplo o Ramal Franca, é bom pesquisar bastante antes de ir. O exemplo que eu vivi, Ramal Franca. De Franca até Águas da Prata, 300 e tantos quilômetros, eu passei 2 dias assim. Aliás, o primeiro dia foi maior porque eu meio que fui surpreendido assim, né? Quando você pensar, criar um caminho, vai ter estrutura. Você andar entre 20 e 30 quilômetros sem nenhum local para comprar água ou para pegar água nascente. Eu cheguei em São Tomás de Aquino, que foi o final do primeiro dia, totalmente desidratado e desgastado. Tive que empurrar a bike nos últimos, sei lá, peguei uma rampa assim, faltando 1 quilômetro para chegar, que eu não tinha mais força para nada. Era isso que eu ia perguntar, se a gente podia falar um pouquinho de questões um pouco mais técnicas, porque eu tenho certeza que tem gente que está assistindo esse podcast e tem interesse em fazer, né? É bacana a gente conhecer a história, né? Os motivos da pessoa fazer, mas também um pouco a questão técnica. E aí você abordou um assunto que eu ia te perguntar. Você, no caso, levou assim... A quantidade de água que você carregava, precisa carregar muita água ou você tem acesso às fontes assim, tipo, igual você falou, pedalou 30 quilômetros sem conseguir água nenhuma, né? Você andava o quê? Com uma garrafinha, com 2? Essa surpresa que eu tive foi com um pouco de um erro devido ao Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago é uma estrutura muito grande. Então, várias cidades você vai encontrando nascente, água potável. Então, o Caminho de Santiago eu levei uma garrafa só. Não precisa carregar peso. Não passei dificuldade nenhuma. O Caminho da Fé eu tinha ideia que seria o mesmo. Mas, repetindo, isso é só esse ramal novo. Porque de Águas da Prata para frente, você tem capelas que tem torneira com água potável. Você tem muitas cidades para comprar. Agora, o ramal Franca não tem ainda essa estrutura. Então, aí no primeiro dia eu passei essa dificuldade. Levando só uma garrafa d'água, e do segundo dia em diante eu passava numa cidadezinha, vou passar aqui numa cidade e eu sei que a próxima cidade é daqui a 20 quilômetros, já comprava
além da minha garrafa cheia, pelo menos mais uma para não passar essa dificuldade. Então, recomendo sempre tentar pesquisar ao máximo. Tem gente que fala assim, não vou pesquisar, não, vou no carão para descobrir. Tem um limite, assim, lógico que a gente não vai ver de ponta a ponta, aliás, isso nem existe, né? A gente que pesquisa, que lê, que vê vídeo, a gente está vendo fragmentos de ideias de outras pessoas. Uhum. Como eu disse, eu vi acho que todos os vídeos que eu tinha no YouTube do Caminho de Santiago, que eu queria saber o máximo do que eu ia viver. E eu não vi nem a metade, nem perto da metade, porque cada curva que eu virava era uma novidade. Mas é só para a questão de você pesquisar para estruturar melhor a sua viagem, para saber se tem ou não, na questão de água, né? Nessa questão da parte de logística da viagem de água. E a logística do momento certo de você fazer isso? Digo, o momento do ano. Existe um período melhor, que seria um período talvez mais seco, ou vale a pena um período mais fresco? Você chegou a pesquisar sobre isso para fazer? Depende, sim. Não, acho que não se pode se prender a isso. Porque, logicamente, eu acho, na minha opinião, eu tenho dificuldade com calor. Você fez no frio, não foi, Marcelo? Eu fiz o Caminho da Fé no inverno e fiz o Caminho de Santiago na primavera da Europa, que é quase o inverno, que era muito frio. Mas eu acho que as pessoas não podem se prender. Uhum. Cada estação vai ter uma dificuldade a enfrentar. Além da questão pessoal, né? No meu caso específico, eu tenho dificuldade com calor. Agora mesmo eu estou pedalando de teimoso, porque cada dia que eu volto eu estou derrotado de sol. Mas no frio você vai ter que levar mais roupa. A hora que lavar a roupa vai demorar mais a secar, e tem gente que tem dificuldade de frio. Mas pelo menos evitar o período chuvoso, né? Porque eu vi uns vídeos desse Caminho da Fé com a lama, que o pessoal não conseguia nem subir a ladeira. Logicamente é mais complicado, pela essa questão das estradas de terra, de lama, é mais difícil. Mas, por exemplo, como eu digo que as pessoas não, quando eu digo que as pessoas não podem se prender, é o seguinte: imagine que suas férias são no verão. Você só pode tirar férias nessa época de chuva. Vai deixar de fazer? Vai deixar de fazer, não. Então você já vai sabendo, deixa uma margem de segurança, só tenho 5 dias. Deixa uma margenzinha. Se chegar algum dia que estiver atolando, não estiver passando, então hoje eu vou ficar aqui, amanhã vai melhorar e vamos embora. E se preparar para enfrentar essas adversidades. Às vezes elas podem surpreender. O Caminho de Santiago eu peguei neve. Foi na primavera, eu peguei neve. Eu desci uma montanha chamada Sebreiro. Era como se fosse descer de Guapimirim de Teresópolis para Guapimirim, uma serra mais ou menos a mesma distância. Eu cheguei no Sebreiro, comparando o Soberbo, embaixo de uma neve muito forte, neve e frio. E quando eu cheguei lá, quando você está pedalando, pegava um morrinho para chegar lá, beleza, você está pedalando, está muito frio, está congelando, está nevando, você está movimentando. Aí você pega a descida, onde você não pedala, congela o dedo da mão. E o vento é maior, né? E o vento. Passei numa estrada linda, maravilhosa, assim. Que cenário de filme de Hobbit, assim. Eu não consegui sacar o celular do bolso e fazer foto de tão congelante estava. Então eu me preparei, ainda assim fui surpreendido, mas você deve sempre se preparar ao máximo para essas adversidades. Uma das características desse tipo de situação são as adversidades, né, Marcelo? E tanto no Santiago que você passou, como também, eu acredito, no Caminho da Fé. E aí, cara, você acaba em alguns momentos se dá com o inesperado, né? Algumas histórias e tudo, né? Eu passei por um momento muito marcante dentro do Caminho da Fé, mas eu não sou o protagonista hoje aqui, é você. Eu queria saber se dentro, assim como teve no Caminho de Santiago a questão da pedra que você pegou, que aquilo foi muito marcante para você, se no Caminho da Fé também existiu esse momento também, porque não tem jeito, alguma coisa acontece que nos conecta com o caminho, né, cara? Eu não sei se com você aconteceu. E eu acho que esse inesperado que talvez deixe ainda mais mágico, e por outro lado ainda, só fazendo um ponto, mostra que a gente tem que estar preparado para ter a cabeça no lugar e resolver. Não adianta desesperar. Uma grande analogia à vida. Às vezes a gente encontra um problema e fala, caramba, e agora? Peraí, qual é a solução? Então, nessas coisas inesperadas do Caminho da Fé e de conexão, passei algumas, mas acho que talvez a mais marcante seja a etapa entre Caconde e Águas da Prata, que eu pretendia fazer num dia só. Caconde e Águas da Prata, dava em torno de 90 quilômetros. Aí nas minhas pesquisas, como é um ramal novo, não tem muita informação, mas pesquisei, falava-se que a pior serra era Serra do Cigano, depois de Caconde. Passou Caconde, Serra do Cigano.
Aí me perdi um pouco, tomei uma corrida de cachorro, errei a seta, depois voltei. Chega na Serra do Cigano. Grande altimetria, umas rampas em pé e carregando peso à frente da bicicleta. Nem adianta tentar pedalar, eu sabia que eu ia empurrar. Pô, venci a Serra do Caconde, me matei. A Serra do Cigano, depois de Caconde. Quando eu cheguei no topo da Serra do Cigano, era uma descida idem do que eu subi. Desci pro final do vale, um buraco enorme. E o pessoal tem uma ideia. Topo da Serra do Cigano, 1.100 de altitude. O morro do outro lado, 1.300 de altitude. Aí já peguei... Subia muito mais, né? Subia muito mais do outro lado. Aí cheguei no outro topo, desci para uma cidade chamada Divinolândia e falei, cara, não é isso que eu estava esperando. Cheguei em Divinolândia 2 horas da tarde, 30 quilômetros, assim, uma altimetria absurda. E eu tinha que chegar em Águas da Prata. Aí falei, almocei ou lanchar, né? Porque eu não tenho o hábito de almoçar, eu faço um lanche, um salgado. E além da comida que a gente vai levando do básico do dia a dia. Eu falei, vou embora, eu tenho que chegar em Águas da Prata hoje. De repente encarei outra serra, chamada Serra da Fartura. Altimetria idem. E escureceu. Eu estava no meio de uma fazenda, no topo de uma montanha, atravessando um pasto, com o sol se pondo. E eu atravessando um pasto, ainda faltava 20 quilômetros para chegar em Águas da Prata. Sorte que eu tenho uma iluminação legal, comprei um farolzinho legal, uma lanterna. Fui embora, eu consegui atravessar a fazenda. Aliás, é um trecho que eles fecham a porteira, tem um horário lá, só até às 18 horas. Eu passei uma porteira, fui embora. Quando eu cheguei, estava saindo do outro lado, o rapaz da fazenda estava indo fechar o outro portão, quase que eu fico trancado dentro da fazenda. Aí escureceu. Quando eu saí numa rodovia em São Roque da Fartura, ainda faltava perto dos 20 quilômetros para Água da Prata. Falei, cara... Aí você teve que ficar. Aí não tinha essa programação. Aí achei uma pousada, a pousada São Longuinho. Recomendo, porque o atendimento, assim, um carinho. Uma pousada nova, foi credenciada no Caminho da Fé recentemente. Mas um carinho, assim, muito legal. Fizeram janta, só tinha eu hospedado lá. Porque como é antes do ramal principal, o fluxo de peregrino, de bicicleta é menor. Só tinha eu lá. Fizeram um janta para mim na hora. A casa era novinha, banho quente. No outro dia tinha café da manhã. Então, aquilo ali... A receptividade no caminho é muito grande, né, cara? Sensacional. É muito grande. Então, acho que foi o meu maior momento de conexão com o caminho da fé, além dessas experiências com esses ícones aí que a gente falou. Acho que foi esse. Falei, cara, que sensacional você poder viver uma experiência dessa aqui dentro. E se eu tivesse, talvez não tivesse errado o caminho que eu errei lá por causa dos cachorros, ou se olha, minha bicicleta também deu um problemazinho no câmbio, eu tive que parar para regular. Ou se eu tivesse saído 1 hora antes de Cacões, talvez eu teria chegado em Águas da Prata, não teria conhecido a pousada São Longuinho, não teria vivido o pôr do sol, essa experiência de descer uma estradinha no maior escuridão, completa escuridão. Tudo tem um motivo, né? Então, tem um porquê. Aquilo ali me conectou assim, o caminho da fé e a questão de você ter essa frieza até para pensar e organizar. Falar, pô, e agora? O que eu vou fazer? Vou seguir no escuro? O que eu vou mudar o trajeto? Mudar a opção? E a alimentação durante o pedal, né? Não estou falando da alimentação da hospedagem. O que você levou? O que você recomenda para o pessoal que vai fazer? Levar barra de cereal, gel, leva fruta? Essa questão da alimentação acho que é muito pessoal, assim, né? Porque, por exemplo, eu como não sou atleta, assim, eu sou um ciclista, montanhista que aproveito meu dia no lazer, assim, não sou um atleta. Nunca fui, daqui para frente é ladeira abaixo, né? Mas então é muito pessoal. Então eu, por exemplo, costumo levar algumas barrinhas de cereal, às vezes levo um docinho, levo alguma coisa salgada. A paçoca sempre tem, né, cara? Clássica. Às vezes a rapadura, quando eu acho aquela rapadurazinha, só para ir dando uma energiazinha no meio do caminho. E na metade do dia, quando eu sei assim, vai ser um dia que eu vou passar o dia todo pedalando. Aí chegou, será 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, se tiver uma padariazinha. Aí tem gente que almoça, eu não tenho esse hábito, porque eu acho que você perde mais tempo almoçando e depois fica pesado e tem que esperar um pouquinho para ir. Então, costuma como um salgado, um sanduíche, alguma coisa assim, só para colocar um pouquinho de sal para dentro, um pouquinho de energia, só para seguir viagem. E à noite a gente janta, e à noite você recupera o que... Mas você não precisa ter, digamos assim, uma logística de ter toda a comida de todos os dias separados. Eu digo aquela que igual você falou, uma barrinha de cereal, porque você, no caminho, você consegue comprar esses produtos tranquilos. O que eu costumo fazer, nessas duas e em outras cicloviagens menores, é você, tipo assim, os primeiros dias, como você ainda não sabe como é que é, então o primeiro dia, você leva alguma coisa sua que você tem já, e depois ao longo do caminho você vai comprando. Você passa na cidade, o importante dessa questão de pesquisa
às vezes você saber, tipo assim, eu vou chegar na cidade tal, depois só vai ter outra cidade daqui a 20 logística, quilômetros. né? Essa logística. Então, como você não tem essa certeza, eu aprendi na pele nesse primeiro dia do Caminho da Fé, chegou numa cidade, compre água e compre algum tipo de alimento, mesmo que você não vá utilizar. É importante você ter. Eu tinha um pacote de biscoito que ele viajou comigo o Caminho da Fé quase todo, que ele ficava lá só para uma emergência, assim, não consegui comprar, atrasou alguma coisa, vai lá, bota alguma coisa para dentro para não deixar o martelo do Thor bater, senão... Bem, Marcelo, a gente está aí já com 1h30 aí de bate-papo. Se a gente, né, o papo aqui, se a gente continuar, acho que vara a noite. Vai varar a Mas noite, eu tenho né? mais uma pergunta Então, para finalizar. Isso aí, vai lá pra É uma gente... pergunta objetiva e eu acho importante. Se você tivesse que recomendar para quem vai fazer, vamos falar do Caminho da Fé, para quem vai fazer um cicloturismo, na verdade, porque eu acho que engloba tudo isso, quais os equipamentos assim essenciais? Porque eu lembro que você falou a questão do minimalismo, da gente levar o mínimo possível, né, e tentar não exagerar nas coisas. Então, se você pudesse enumerar de forma mais concisa possível, quais equipamentos de segurança, de conforto, o que for, você fala assim, ó, isso daqui eu recomendo levar, e como você falou que usou a lanterna, né? Então é uma coisa que às vezes a pessoa vai pensar assim, para que eu vou levar uma lanterna se eu vou pedalar durante o dia? Mas o que você acha que é essencial para você fazer um desafio desse? Como eu falei, quanto mais coisas a gente leva, representa o medo maior que a gente tem. Depois o pessoal olhar minhas fotos do Caminho de Santiago, vai ver o tamanho da minha bagagem do Caminho de Santiago e o tamanho da bagagem do Caminho da Fé. Mas algumas coisas são essenciais. Ferramenta, você tem que saber o mínimo de mecânica, isso para quem faz essa opção de fazer sozinho, como eu fiz, né? Você tem que saber o mínimo de mecânica da sua bicicleta. Logicamente, se quebrar um pé de vela, desmontar uma central, você não vai resolver, mas o mínimo você tem que saber. Então, um Micilink para resolver uma corrente que arrebente, uma chave, se a corrente não tiver adaptada com o Micilink, uma chavezinha para poder trocar o elo. Tem que ter câmara de ar reserva, remendo, tem que ter uma bombazinha básica, porque às vezes você vai ficar muito longe de uma cidade. Aí imagina você fura um pneu, você está lá 10, 15 km de uma cidade. Tem que ter o remendo. Aí você tem uma câmara de ar reserva. Beleza, você bota a reserva, daqui a pouco fura o pneu de novo. Aí se você não tem remendo e não tem uma câmara de ar, então você tem que ter o básico, para você chegar pelo menos na cidade seguinte e resolver. Se a bicicleta for freio hidráulico, logicamente é um pouquinho mais difícil. Freio a disco hidráulico, você não vai fazer a sangria, não. Tipo, se arrebentar um, você tem outro, na cidade você resolve. Se for um freio mecânico, puder levar um cabinho de freio pelo menos, para você não correr o risco. E dependendo da extensão da viagem, você tem que levar um joguinho de pastilha. Vai depender um pouquinho mais. Por exemplo, o Caminho da Fé, minhas pastilhas de freio zeraram. Na descida de Pedrinhas ali, eu cheguei em Campos do Jordão, aliás, antes de Pedrinhas, na descida da Luminosa para Campos de Jordão, minhas pastilhas chegaram no ferro. Eu cheguei lá em Campos de Jordão, tive que trocar as pastilhas para poder fazer ali quando você passou por Campista, né? Depois que você passa de Luminosa por Campista. Aliás, aquele sobe de Campista, a subidinha que engana. O pessoal acha que agora acabou, chegou em Campos de Jordão, tem a maior subida em Campista. Depois ainda tem a do Horto, cara. Depois vai subir o Horto. Acho que acabou, não acabou não. Então pastilha reserva, porque principalmente quando você leva bagagem, uma coisa é você andar com a bike leve, o desgaste é menor. Quando você leva, aí você leva lá uma roupa de frio, casaco, uma calça de frio, você vai levar uma camisa, uma roupa de pedalar reserva, isso tudo vai pesando, você vai botando uma coisinha ou outra na bicicleta, vai pesando. E quando você anda pesado, o desgaste da pastilha é muito maior do que quando você anda leve. Então eu cheguei lá, por exemplo, no Caminho da Fé, gritando no ferro, tive que trocar para poder fazer o último dia. Então você tem que ter um kit de primeiros socorros para bicicleta, né? Básico, um kit básico, né? Um kit para você de roupa, de vestuário. E né? um kit de primeiros socorros. E um kit de primeiros socorros também, você levou alguma coisa, primeiros socorros ou não? Muito básico assim também, bem básico. Mas levou alguma coisa, né? Muito pouco, muita pouca analgésico, coisa. alguma coisa assim. Isso, bem basicão mesmo. Porque você sabe que teve uma situação, já tem bastante tempo, foi com o Ricardo, a gente num pedal nosso lá do Bike Night. Ele caiu numa vala, raspou a canela e não parava de sangrar. E aí que eu falei assim, tem uma coisa que a gente não carrega no pedal, a gente leva tudo e não leva um band-aid, um esparadrapo que pode ajudar bastante. A gente acaba não levando. Mas eu acho que é interessante ter um equipamento desse numa viagem dessa. Né? Um básico para você ter alguma coisa para esses trechos entre as cidades. Se ocorrer alguma coisa entre as cidades, se você estivesse numa cidade grande ou num povoado, você consegue resolver. Agora, entre as cidades, aliás, eu vi um acidente no Caminho da Fé,
praticamente na minha Eu frente. lembro que você comentou comigo, se você comentou nos teus relatos do dia. Foi um pouco assustador, assim, a descida de Andradas. Primeiro dia, uma descida muito íngreme. Antes de chegar lá no Oásis. É um grupo de São Paulo também, eu esqueci a cidade, se não me engano é Jundiaí também. E eles desceram, aqui tem essa questão de às vezes quando você está em grupo, o pessoal fica meio que se desafiando, dependendo do objetivo do grupo. Um rapaz, ele era bem alto, forte, então consequentemente o peso dele acho que deu uma complicada no impacto nele, ele desceu, essa é uma descida muito íngreme, descida de Andradas. E ele caiu de rosto no chão, quebrou capacete, óculos e ficou desacordado uns 3 ou 4 minutos. Nossa. E eu vinha logo atrás, eu falei com eles antes da descida, tchau, tchau. Fiz uma foto, na hora que eu virei a curva, tava todo mundo já querendo acudir ele numa poça de sangue, foi coisa de doido. Mas aí é um pouco diferente, né? Quando a pessoa acha que quando faz assim, nesse esquema, fica um pouco mais livre para arriscar, para ousar. Aí, para a gente finalizar, um ponto de quem faz sozinho, quando você faz sozinho, você tem que estar muito mais atento nessas questões. Não descer a ladeira desembestado, descer com todo cuidado do mundo, porque eu sei, se eu viajo, eu crio o hábito de fazer sozinho, uma coisa minha, pessoal. Se eu levo um tombo desse sozinho, até alguém me achar, é meio complicado, me resgatar e depois eu conseguir voltar para casa. Então, quando você está sozinho, você acaba ficando mais atento, assim, né? Mais cuidadoso nesse sentido. Você usa alguma tecnologia aí de GPS, ou alguma coisa que te traga segurança, por exemplo, se alguém sentir tua falta, ele não chegou na hora que combinado aqui e tal, e tenha como te achar, porque a gente tem umas tecnologias dessas hoje em dia aí com, né, tem Tem o Apple Watch, o Strava tem isso também, né? Que a pessoa consegue ver a tua localização. Tem também um que tem no capacete da Specialized. É esse também. Que eu tava querendo falar o nome, eu esqueci. Acho que é NIPS. Não, MIPS é o sistema do impacto, né? Do impacto. Mas é interessante também, porque assim, se você cair, aquilo tiver um impacto, ele já gera uma ligação para a pessoa que você cadastrou. Mas você chegou a usar algum tipo de estrutura dessa nos teus pedais ou até hoje não? Como dizem, o meu foi raiz. No WhatsApp Caminho da Fé, por exemplo, você pode compartilhar. Aqui no nosso caso aqui, compartilha localização e a pessoa sabe mais ou menos onde você está o suficiente. E o que eu costumo fazer nessas 2 viagens maiores aí com o pessoal lá de casa. Por exemplo, eu pego lá o dia 1, eu vou daqui até aqui, vou passar nesse povoado. E quando você chega, você avisa. Quando eu chego, e às vezes no meio do caminho, você vai sempre falando, cheguei na tal cidade. Você vai mantendo essa comunicação, mas o dia é sempre informado. Eu vou daqui para lá. Se eu não chegar, que é meu objetivo é final da tarde chegar aqui. Se eu não chegar, alguma coisa aconteceu. Então, essa é uma maneira assim, raiz de montanhista. A gente, eu vou para mas é importante, tal, avisa é importante. Nunca estou totalmente avulso assim nos locais. Eu sou um cara muito adepto assim, se a gente tem a tecnologia, a gente use-a, né? Se ela vai te trazer mais comodidade, favor, né? Exatamente. Mas assim, o que eu queria ressaltar foi isso que você falou. Não importa a forma, é importante a gente pensar na segurança também, porque às vezes a gente fica tão preocupado, como a gente falou, de logística, de dinheiro, de hospedagem, de comida, mas calma aí, de desempenho, mas e a tua segurança? Né? Então eu acho bacana isso de falar, vou fazer de tal lugar, a previsão é de tanto tempo para chegar, a gente vai manter contato, porque se alguém vai virar e falar assim, cara, ele não ligou ainda, acontecer alguma coisa. Então isso é importante. Deixa eu interromper, mandar um alô para a galera do chat aqui, o Zezinho, meu primo que está participando, o Rodrigo Medeiros, que apareceu depois que eu falei, e o Léo aqui está colocando o seguinte, ele deu a dica do selim Brooks, falou que muitas pessoas que fazem ciclotour recomendam esse selim. Então fica a dica aí, galera. Muito, muito bom, aliás, só que é um pouco salgado, mas para quem pode pagar é assim. Você conhece? É um selim que, entre aspas, ele vai se moldar a sua bunda. Você senta nele, ele vai... É como se fosse anatômico. É como se fosse anatômico, ele vai... É muito falado, assim, é um pouco caro, com o selim Brooks, mas para quem viaja, assim, com frequência, assim, a pessoa ou fica muito tempo na estrada viajando, que tem é recomendado. Essas que a gente faz, a gente tira as férias e vai cicloviajar. Só que tem gente que vive na estrada. Então sim, o Brooks, sim. Principalmente nesse caso, o Brooks ele é o recomendado mesmo. Desculpa, o Marcelo, o Edson Cunha, ele escreveu aqui, faço questão de ler para você agora. Muito bacana, Marcelo, parabéns por suas superações. Galera do chat te elogiando. Então, só para registrar também, para você receber essa informação. Marcelo, um bate-bola
rápido, sabe, para a gente poder finalizar, depois eu passo a bola pro Mineiro para finalizar. Perfeito. Vamos lá. Caminho de Santiago ou Caminho da Fé? Cara, é objetivo, tá? É papum. Caminho de Santiago ou Caminho Pela minha história de vida, o Caminho de Santiago. Tá. Não menosprezando o Caminho da Fé. Montanhismo ou bicicleta? Tá muito difícil. Tá, mas essa acho que eu vou pular porque é muito difícil. Como eu falei, o montanhismo também, de certa forma, me mudou o jeito de olhar o mundo, o montanhismo. Quando você vê o mundo de cima a primeira vez, você vê que é diferente, mas esse reencontro da minha vida através da bicicleta acaba deixando essa disputa bem difícil. Depois do montanhismo ou do café, ou da bike, já que você não se definiu, café ou cerveja? É outra, mas acho que eu vou mais pro café. Vou mais pro café porque eu consigo ficar vários dias sem tomar cerveja, mas sem café. Hoje mesmo não tô comendo café de manhã, meu dia começou esquisito. Tem que tomar café. Acho que essas que todo mundo vai saber responder, né? Pedal solo ou pedal em grupo? Essa a gente já tem resposta. No meu caso é solo, porque acaba sendo muito pessoal, assim. Eu até tenho bons amigos que eu faço alguns pedais em grupo, mas para ciclo viajar, para experiências assim, você tem que achar uma conectividade muito próxima assim para poder rolar de maneira mais fácil. Então, se você não tem essa conectividade, acaba ficando difícil para os dois. Então, acho que como eu ainda não encontrei essa assim, eu ainda estou no solo ainda, mas tem bons amigos assim que se quiserem, vamos fazer, mas é coração aberto, eu sempre falo com eles. Tá. E para finalizar, né, não sei se tem, né, mas se tiver, você dá o spoiler, qual o próximo ciclo viagem? Cara, como eu falei, quando eu fiz o Caminho de Santiago, eu decidi que todo ano eu ia botar minha bicicleta na estrada, seja pequena, seja grande. Então, para 2022, eu estou com 2 ideias aqui. Uma ideia grande, para fora de novo, passando em trechos do Tour de France, inclusive. Muito grande, aliás. Eu estou me organizando, como eu falei, do Caminho de Santiago não é fácil, né? Financeiramente, eu me organizando financeiramente. E eu estou meio parado, fiquei um tempo parado aí por questões pessoais, estou voltando a treinar. Caso essa viagem grande aí, passando em alguns trechos do Tour de France, que eu acho que vai ser, aliás, levando barraca, acampando, vai ser a viagem. Esse vai ser bikepacking. Esse vai ser totalmente diferente do que eu fiz até hoje. Totalmente. É uma coisa grande. Aliás, pelo que eu pesquisei bastante, nenhum brasileiro fez ainda esse trecho todo que eu pretendo me organizando para fazer. Mas depende de fatores externos, inclusive tem essa guerra, tem essa coisa toda que acaba mudando um pouco o mundo. Mas agora até abril eu vou decidir se vai rolar ou não. O importante é que tem, né, cara? Que tem. E se não rolar, essa que eu me organizei para fazer, já a logística está toda pronta. 19 ou 20 dias de pedal. Se não rolar, vale europeu, porque é outro, aliás, para quem quiser fazer cicloturismo, vale europeu, por tudo que eu já vi, relatos de pessoas, é espetacular. Se não rolar essa grande que eu me organizei, vai ser o vale europeu. São aproximadamente 280 quilômetros lá no sul em Santa Catarina. Você tá de olho nesse aí também, né, Mauro? Tô de olho. Começa na cidade de Timbó e eu não lembro onde termina. Depois eu tenho que também E volta para lá, ele é circular, passa em Pomerode, em Indaial, esse monte de Santa Catarina. Marcelo, obrigado por estar com a gente aqui na etapa 3 do Vem na Roda. Né? Tô passando a bola aqui pro nosso mineiro aqui. Por hoje eu acho que basta, né? O papo foi interessantíssimo, adorei as suas experiências, realmente são motivacionais e eu acho que a ideia é essa. A gente não pode encarar uma dificuldade e abaixar a cabeça. A gente tem que olhar para a dificuldade e falar o seguinte: cara, eu consigo superar isso aí, eu vou tentar. Eu posso até não superar, mas eu vou tentar o máximo que eu puder. Então, galera, com base nessa mensagem que a gente passa hoje com a conversa com o Marcelo, eu espero que ele volte aqui para a gente poder conversar de outros assuntos, porque o papo foi bem legal, mas é com essa mensagem que a gente se despede. Lembrando a vocês que nosso podcast funciona agora toda quarta-feira às 8 da noite. Por favor, participem, mandem mensagens, e deixa esse chat aqui maluco pra gente ficar louco aqui passando a mensagem pro convidado. A audiência de vocês é muito importante e é por isso que a gente faz, tá, galera? Então, tenha uma boa noite Mauro, boa noite Marcelo e até a próxima.